por ela, portanto, o doente importante era salvar-lhe a vida, depois a gente via como é que havia de tratar a ferida, portanto, e por isto tudo eu interessei-me. Como é que vai ser isto dividido hoje? Realmente a interatividade é fundamental, gostava que houvesse da vossa parte algum feedback daquilo que eu vou dizendo. Eu tenho uma estrutura feita, mas a estrutura é dinâmica, não tem que ser assim. Pode ser assim, foi o que eu idealizei, mas pode não ser aquilo que vocês querem que seja. Portanto, e nós podemos adaptar ao longo da palestra isto, está bem? Então o que é que eu tenho preparado? Tenho preparado várias coisas, alguma contextualização, uma abordagem global, ok? Fisiopatologia, avaliação local, infecção de dor e casos para discussão. Os casos vão surgindo ao longo da palestra toda, mas no final tenho um grande bloco que não vamos poder discutir todos, tenho a certeza absoluta. Vocês vão dizer qual é que vos interessa mais, ou quais são, dependendo do tempo que tiver disponível para. Espero termos tempo para discutir. Alguns objetivos, isto faz parte da formação, nós temos que ter sempre alguns objetivos, mas no fundo o que eu gostaria que toda a gente saísse daqui, todos nós saíssemos daqui, inclusive eu, é um pouco mais enriquecidos na abordagem que é necessária ter ao doente com uma ferida, ou ao utente, ou ao cliente, como queiram chamar, a abordagem que é necessária ter para aquela pessoa ser corretamente tratada de um problema de saúde que é uma ferida, ou então até pode ser um sintoma de uma doença, porque a pele, isto é aquele sabão, é o maior órgão do corpo humano. Mas eu consigo dizer mais ou menos como é que vos correu o dia só olhando para a face de cada um, porque nós temos a nossa pele transmite a nossa emoção. E, portanto, muitas vezes há uma doença sistémica que a pele manifesta. Uma virose, uma varicela, por exemplo, uma virose, que acaba por aparecer na pele, o sinal e sintoma, que é importante. Portanto, a pele diz-nos tudo. É costume, e os colegas com mais experiência ou menos, passa uma pessoa na rua, uma pessoa pálida, diz logo que ele está anémico pela cor da pele. Ou aparece meio amarelinha, que ele sofre do fígado, tem uma cirrose, não é? Por exemplo, alguma coisa. A pele é um órgão por excelência. E, portanto, contextualizando esta problemática, nós sabemos que, e até a Organização Mundial de Saúde, quase há 10 anos atrás, já dizia isto. É uma epidemia escondida. Ninguém sabe muito bem o que é que se está a passar, mas sabemos que ela existe. E na América do Norte, inclusive, eles sabem que existe uma montanha e cerca de milhões de feridas crónicas que surgem todos os anos e que seja necessário tratar. Outra coisa que nós sabemos é, devido aos avanços da saúde, quer da parte da prevenção, quer da parte do tratamento, nós vamos viver mais, ou esperamos nós viver mais. E, portanto, isso aumenta a probabilidade de nós termos uma ferida. E, portanto, eu peço desculpa que eu acho que vou ficar com um torcicolo a olhar assim, de um lado para o outro. Portanto, a ferida crónica, por si só, leva a pessoa à incapacidade. E, neste caso, nós damos sempre o característico exemplo da úlcera de perna. Ainda acontece hoje, chegar uma utente a uma sala de espera de uma USF ou de uma CSP, o que seja, com umas ligaduras completamente babadas de enxudado, não é? Que as pessoas, houve uma utente, ainda há pouco tempo que me referiu, eu sentei-me na sala de espera e a seguir um senhor levantou-se para o outro lado, não é? Porque a senhora tinha a ligadura ligeiramente babada, ou deu algum cheiro, alguma coisa, e portanto a senhora sentiu-se até incomodada, ou seja, até rejeição social isto pode provocar. Isolamento social, dor, tudo isto acarreta, a ferida crónica traz consigo, infelizmente. E depois, falando um pouco da epidemiologia, só para contextualizar, não vamos gastar muito tempo nisto, reparem, em termos de úlcera de perna, estamos a falar de úlcera de perna, a população geral, cerca de 0,1, 0,2, terá uma úlcera de perna em qualquer ponto da sua vida, não é? Portanto, e com a idade, acima dos 80%, isto aumenta ainda mais. Portanto, peço desculpa, acima dos 80 anos, aumenta ainda mais, isto que eu queria dizer, não 80%. Sabemos que a maioria são venosas, embora, infelizmente, as úlceras arteriais estão a surgir com muito mais vigor nesta fase. Eu penso que aqui estará mais perto dos 60 e aqui mais perto dos 25, até por complicações da diabetes, de outras doenças sistémicas, e depois algumas úlceras de origem mista também. E também gosto sempre de frisar, são situações raras, mas se houver oportunidade, temos casos desses para discutir no final, úlceras atípicas de perna, muitas vezes andam a ser tratadas incorretamente, porque não foi feito corretamente a avaliação global da pessoa e perceber o correto diagnóstico daquela lesão. Muito importante. O pé diabético, obviamente que nós sabemos que do Prevadiav, o estudo português da prevalência da diabetes, já vai em 13% diabéticos em Portugal. Portanto, se temos mais diabéticos, há maior probabilidade de termos úlcera de pé diabético. Sendo que anteriormente a neuropática era a mais prevalente, mas a neuroisquémica está a surgir com bastante prevalência neste momento, o que é preocupante, que é principalmente essa que leva à amputação.
E nós sabemos que a principal causa da amputação não traumática no mundo desenvolvido é a diabetes. Por cada, se não estou em erro, 20 segundos é amputado alguma parte do pé ou do pé a um diabético no mundo. Portanto, estão a ver a gravidade disto. E o que é que acarreta? Acarreta também maiores custos. Em termos de úlceras de pressão, também isto foi tirado, este quadro foi traduzido e adaptado às guidelines de 2014. Reparem que aqui também temos muita variância, mas no fundo temos valores quase de 60% e temos valores de 0%, que eu não acredito nisto, mas pronto, estão descritos. Até as crianças sofrem. Eu acho que a úlcera por pressão é a ferida crónica mais... ou que menos descriminaliza a população, porque ela vai desde a nascença até à morte da pessoa. É que as crianças, no entanto, de neonatologia, com os dispositivos de VNI, tudo isso tem úlceras de pressão e é muitas vezes graves e dão defeitos para o resto da vida, defeitos anatómicos, e que realmente são importantes. Até o bloco operatório também tem este tipo de problemas, muitas vezes por causa do tipo de cirurgia que é feito, o processamento do doente, etc. E o que é que isto acarreta? Acarreta muitos milhões de euros. Aqui em Portugal ninguém sabe muito bem quanto é que isto custa, mas já há países que se dedicam a estudar isto e há quem tenha chegado à conclusão que até 4% de um orçamento de saúde pode ir para tratamento de ferida complexa, ou ferida de cicatrização complexa, ou ferida crónica. Portanto, sabemos de antemão que isto é um problema que afeta a qualidade de vida, aumenta os custos para o erário público, para os orçamentos da saúde, e também, fundamentalmente, também tem custos indiretos, muitas difíceis de avaliar, muito difíceis de avaliar, nomeadamente aquela pessoa que pode perder o emprego ou pode ser condicionado. Eu tenho neste momento um senhor em tratamento de uma úlcera de perna que tem uma condição tremenda para tratamento, que é o emprego. Ele não quer deixar de trabalhar, porque ainda precisa de trabalhar, mas tem muita condicionante dos dias em que pode vir ao tratamento ou não, por causa dos horários que pratica, por exemplo. Portanto, isto pode condicionar muita situação. Portanto, e ninguém sabe, por exemplo, que era uma coisa engraçada a perceber, é quantos dias de baixa uma ferida pode provocar, ou quantos dias de inatividade uma ferida pode provocar a uma pessoa, por exemplo. Não é? Portanto, isto seria importante estudar-se, porque isso também dá um impacto na economia. Porque, no fundo, isto também tem impacto na economia nacional, por exemplo. No limite, isto acontece. Já falámos sobre isso, ou seja, os progressos tecnológicos vão nos fazer viver mais tempo, e ainda bem, embora Portugal está com um dado preocupante. Aqui há tempo estava a fazer um pequeno trabalho e lembrei-me de ir à Pordata ver alguns dados, e a Pordata diz-me que eu vivo mais, mas que a partir dos 65 anos tenho menos anos de vida saudáveis do que o resto da Europa. Ou seja, eu tenho mais, o que me leva a concluir o quê? Eu tenho mais anos, mas porque os tratamentos são melhores, não é porque eu fiz uma boa prevenção. O que para mim deixou-me de rastros, porque eu trabalho nos cuidados primários, devia fazer prevenção, não estou a fazer prevenção nenhuma. Então é clicar em coisas e tentar atingir objetivos, muitas vezes, que não têm grande impacto na realidade, na vida das pessoas. Não é? Portanto, nós temos que alterar mesmo comportamentos de saúde. Eu tenho sempre falado deste documento quando falo de complexidade da ferida, porque estamos aqui na abordagem da pessoa com ferida, não estamos aqui na abordagem da ferida. Obviamente que depois eu vou passar para o microclima, que é a lesão, mas eu gostaria que também um conceito que fosse bem daqui, bem estruturado, é que para eu ter sucesso no tratamento local, no encerramento daquela ferida, eu tenho que ver o quadro global. É a pessoa, é o ambiente onde ela está, é o seu cuidador. No caso de uma úlcera de pressão, por exemplo, é fundamental, na minha realidade, ter um cuidador capaz de cuidar, senão não vou fechar a ferida. E tem que ter outra coisa, que é, por exemplo, e já agora passo aqui para o final, os recursos que eu necessito. Os recursos. Eu não posso, dizem-me que eu tenho para domicílios 2 horas, eu às vezes preciso de 3, quer dizer, não posso. Tenho que adiar uns, fazer outros e tal, muitas vezes. Dizem que não tenho carro para ir ao domicílio. Ou dizem que eu tenho 1/4 de hora para fazer um tratamento, eu às vezes preciso de 45 minutos ou 1 hora, por exemplo. Ok, eu depois tenho alguns que daqui a pouco preciso de menos tempo, uma ferida cirúrgica simples, mas isto não devia ser assim. Eu devia organizar a agenda de acordo com a complexidade da pessoa que eu tenho à minha frente e não me permitem muitas vezes fazer isso. Outras vezes permitem, não só dar lá um jeito para permitir. Não é? Que eu não posso tratar de uma úlcera de perna bilateral em que tenho que lavar as pernas, em que tenho que hidratar a pele, em que tenho que fazer cuidados locais à lesão, em que tenho que fazer depois a terapia compressiva em 1/4 de hora. Devem estar malucos da cabeça. Eu faço nisso, tudo correr bem em 2 pernas, preciso de 1 hora, muitas vezes. Já aconteceu. Depois há fatores relacionados com o profissional de saúde. Ou seja, que é o que nós estamos todos aqui a tentar partilhar as nossas experiências.
Se não tem profissionais de saúde com uma competência, e já se fala um pouco disto, espero que isso vá a algum lado, em Portugal parece que especialidade em feridas, isto está fora de questão, para enfermeiros. Mas, por exemplo, a realidade britânica, há especialistas em feridas, mas trabalham, porque eu percebo, também mais na consultoria, não tanto na clínica. Mas fala-se em competência acrescida em, pode ser que isso seja o futuro, ou seja, pessoas mais capazes ou com treino específico para tratar a ferida complexa ou para abordar a pessoa com ferida complexa. Portanto, os fatores relacionados com o profissional de saúde são importantes, o conhecimento que ele tem, tudo o resto. Fatores relacionados com a própria ferida e fatores relacionados com o próprio doente. E cada um, por exemplo, com o próprio doente, as patologias, a comorbilidade, alergias, a medicação que faz, muita atenção à medicação que os nossos doentes fazem, muita atenção. Muita atenção, porque há medicação que dá por si só ferida. Portanto, ou pode dar, não há esta relação, mas pode dar. E nós temos muita gente, por exemplo, hipocoagulada com dicomarínicos, com varfarina, com cintrão, e essa medicação pode dar úlcera de perna, por exemplo, pode dar lesão na perna, necroses, e que ninguém sabe muito bem porque é que aconteceu, e retiram a medicação e a ferida fecha, por exemplo. Assim como, menos frequente, mas uma hidroxiureia também pode dar lesão de perna, por exemplo. Portanto, muita atenção à medicação que os nossos utentes fazem. Fatores psicossociais, o tal isolamento que eu falei há pouco, a dor, para mim é das coisas menos avaliadas e menos tidas em conta, é a dor. E o chato disto é que muitas vezes não desaparece depois do encerramento da lesão. E há muita gente que não percebe isso e devia perceber. A lesão pode cicatrizar e aquela pessoa continua a ter dor. A mais conhecida será a dor fantasma da amputação, mas mesmo no úlcera de perna, o doente pode continuar a ter dor naquela zona. Até numa ferida cirúrgica. Aqui há tempos vi alguém a rir-se na minha cara, que devia ter vergonha, quando um doente diz que tem uma dor constante de uma cicatriz, porque deve ter um neuroma de cicatrização e, portanto, tem uma dor neuropática na zona, e dizer, isso não é possível. Isso não é possível não, só se for na sua terra, porque isto é possível, está bem descrito e tem que ter uma intervenção específica para isto. Portanto, e a concordância. É muito comum os doentes fazerem umas brincadeiras engraçadas, não é? Nós pomos a ligadura, ele tira a ligadura, é tipo essas coisas. Nós pomos um feltro de descarga no diabético para ver se aliviamos a pressão da úlcera neuropática, ele chega à casa, dá lá mais um jeito com a tesourinha e dá um corte na pele. Pronto, estão a ver estas brincadeiras todas, ou seja, eles fazem isto com muita frequência. Em relação a fatores relacionados com a ferida, a sua duração será importante, a sua área, o seu tamanho, a condição do seu leito de ferida, os fenómenos isquémicos, quer seja uma úlcera arterial, tem uma isquemia crónica, ou tem uma isquemia crítica, mas também pode ser, por exemplo, numa úlcera de pressão, que a pressão leva à isquemia. A inflamação e a infecção, vamos mais à frente detalhar isto um pouco melhor. A localização anatómica, e há localizações verdadeiramente desafiantes para fazer um tratamento, por exemplo, portanto, muito importante, e aumenta a resposta ao tratamento, que pode ter ou não. Aqui em si tínhamos os profissionais de saúde, o conhecimento que têm, as suas competências, a sua capacidade de colocar em prática as suas competências. Portanto, em termos de diagnóstico, porque se eu não souber, por exemplo, que um fármaco pode dar ferida, eu nunca vou equacionar se pode ser do fármaco, por exemplo. Eu nunca vou equacionar se não tiver conhecimento que aquela situação pode ter uma relação causa e efeito. A terapêutica, lá está, que faz, ou seja, o que é que eu posso aplicar, o que é que eu sei que há de opções terapêuticas locais, ou sistémicas, nomeadamente, não é? Era muito comum, ou quase todo doente, aqui há uns anos atrás, se me dissessem que um doente com uma úlcera arterial, mesmo tendo níveis de colesterol normais, tinha que ser tratado com uma estatina, ninguém achava normal. Atualmente sabemos que a estatina tem um efeito muito importante no tratamento de uma úlcera arterial, mesmo que o doente tenha níveis de colesterol baixos, por fator de proteção endotelial, etc. Portanto, a terapia que o doente pode fazer e, obviamente, a capacidade que eu tenho de fazer a intervenção. No último ponto da complexidade da ferida está o que é que me dão para fazer o tratamento, o que é que me dão para abordar a pessoa. Que condições é que eu tenho? Eu tenho um local adequado para fazer o tratamento, a minha sala de tratamento está preparada para eu lavar uma perna, por exemplo. Tenho condições para fazer uma correta... Dou-me um Doppler para fazer um índice de pressão tornozelo-braço. Várias situações. Tenho acesso ou não fácil a um especialista caso precise. Por exemplo, na consulta externa ninguém tem dúvidas. Se precisar de um dermatologista, ele está lá algures, ou num vascular, mas quem está, por exemplo, vamos supor, em Freixo Espada à Cinta, vamos supor, numa aldeia, num domicílio, eles não têm possibilidade de ter logo ali acesso. Aqui que nós estamos no Grande Porto é tudo muito fácil. Temos aqui vários centros hospitalares que têm tudo e mais alguma coisa. Mas quem está na periferia não tem e tem muita dificuldade em conseguir.
Portanto, e obviamente há outra coisa importante que é o custo da minha intervenção, não é? O custo e eficácia. Eu tenho resultados ou não tenho resultados? Isso também vai ter em atenção, porque se eu peço um material que custa 20 euros, eu tenho que cicatrizar mais rápido aquela lesão então, de que ter um material que custa 5 euros, vamos supor. Portanto, tudo isto são fatores importantes. Depois, obviamente, que há um conjunto de processos. Eu posso ter um bom sistema de saúde, mas se não tiver profissionais treinados, também não vou ter grandes resultados. Eu posso ter tudo e mais alguma coisa, mas se o doente não adere, também não vou ter resultados. Portanto, tudo isto cruza e é, no fundo, este final que aqui acontece. Portanto, há 3 aspectos críticos que eu queria focar. Isto é bastante recente, um documento que saiu de consenso nesta última reunião mundial em Florença, que, no fundo, eu tenho que determinar os fatores etiológicos da lesão. Tenho que saber o que é que provoca aquela lesão. Porque se eu não sei o que é que provoca, eu não vou conseguir tratá-la, não é? Se eu não sei qual é o mecanismo, também não vou conseguir tratar. Intervenções corretivas e minimizadoras destes fatores, ok. Se eu tiver uma relação causa e efeito é ótimo, não é? Se não tiver, vou ter que conjugar várias situações. Ou se o doente tem múltiplas comorbilidades que conjuguem-se e que não me deixem tratar da forma que eu achasse mais correta. Vamos pôr um caso prático. Eu até sei que tenho uma úlcera de perna. Até sei que a terapia compressiva é adequada, mas o doente diz: eu não quero fazer. Portanto, e já me aconteceu, não quero fazer. Portanto, eu não posso fazer, sem a concordância do utente. Portanto, tenho que conjugar tudo isto. Os fatores sistémicos, o caso mais gritante aqui será do pé diabético. Ok, eu até tenho bom material, até tenho boas condições, até consigo fazer tudo mais alguma coisa, mas tenho a hemoglobina A1C de 11, tal. Ou seja, aquela ferida nunca vai fechar. Se eu não conseguir baixar o perfil glicémico daquele diabético para níveis em que o stress oxidativo baixa, ali para pelo menos, sei lá, 7, 8, vamos supor, já estudando para não ser muito ambicioso, eu não vou conseguir. Não vou. Não adianta nada, o melhor produto do mundo, tudo mais, não vou conseguir. E nesse caso, o que é que nós fazemos? Não desistimos. O que eu quero que... Não conseguimos que ele vá aderir a baixar a glicemia, a controlar a glicemia. Vamos deixar de usar o corpo. Não, vamos continuar a tentar usar o melhor possível. Não vão aparecer também. Os resultados também não vão aparecer. Agora, o que não pode dizer é que é do produto. A mensagem que eu quero transmitir é que muitas vezes nós aplicamos bons produtos, ou não. O problema é que muitas vezes o tratamento falha não é por causa do produto, é por causa do quadro global que nós não vimos. O grande problema é esse. É assim, o diabético até sabe o que tem que fazer, mas quem lhe faz a comida é a esposa ou é o marido. E o marido não sabe como é que há de fazer a comida. E, portanto, dá-lhe sempre o dobro dos hidratos de carbono, não lhe dá leguminosa, não lhe dá não dá vegetais nem hortícolas, por exemplo, não é? Não lhe faz uma sopa, só lhe dá a carne e o arroz quase é preciso meter ali uns taipais de lado no prato. E não sei o quê. Ou seja, daqui a pouco nós temos que ver o quadro inteiro. O quadro inteiro. Um caso, foi esta semana numa consulta de diabetes, o marido com 9 e a esposa com 11. Delicadas. Eu pergunto quem é que faz a comida lá em casa. É ele. Então, como é que faz? É o que der. Mas não há hipótese. Já tiveram um serviço social que lá a comida recusaram. E nessa altura, depois foi o histórico, andavam 7, 8, andavam melhores. Mas recusaram e pum, porque comem tudo que lhes aparece ou comem o que faz. Fritam o bacalhau, por em vez de ser cozido, vamos supor. Eu dei alguns exemplos, o neto que acompanhava aquele casal, vários exemplos. E então tentei encaminhá-los para ver se era possível, dar-lhe uma volta, a ver se era possível que o serviço social lavasse lá a comida novamente, não é? Mas eles recusam. Recusam porque é a casa deles, eles querem ser eles a tomar conta da casa deles, não é? Isso às vezes é complicado. Lá está, uma coisa tão simples que é quem faz a comida, muitas vezes é fundamental quem faz a comida. Ora bem, e depois também a ferida. Se estamos a falar de feridas, também tem que falar da lesão em si, não é só o quadro global. Portanto, e aqui também é importante que assim, não é só a lesão em si, os bordos e a pele circundante é fundamental. Porque essas feridas cicatrizam por segunda intenção da periferia para o centro e se não tiver pele saudável circundante, ela não vai acontecer essa migração que eu tanto quero, tanto desejo. E obviamente que para também melhorar a cicatrização tem todos esses fatores. E nós temos muita gente a fazer corticoterapia, os anticoagulantes que já falamos, eu avancei aqui um bocado as comorbilidades, já falamos um pouco delas. Muito comum as doenças cardiovasculares. Muitas vezes temos doentes com pernas demasiadas, com lesões, só que eu não posso comprimir, porque se aquele líquido vai toda em circulação eu não provoco um edema agudo de pulmão, estou a exagerar, ok, mas
conseguimos perceber o quadro, que nem sempre eu posso dar aquilo que quero ou que era desejável porque o doente tem outros problemas de saúde. E esta ginástica é que é preciso nós fazermos muitas vezes para perceber se é possível ou não tratar a lesão, não é? Doenças respiratórias, doenças circulatórias, a malignidade também é muito importante. Há lesões muito antigas de perna, em que até podiam ter sido úlceras de perna na fase inicial, depois acabaram por ser lesões malignas pela sua cronicidade. A medicação já fomos falando, obviamente, aqui eu acho que um dos flagelos é os AINES. Por tudo e por nada os doentes fazem AINES e, portanto, acho que estão submedicados ou supermedicados com anti-inflamatórios não esteroides e realmente não ajudam neste processo. A infecção, obviamente, a redução da oxigenação por fusão tecidular, a idade avançada, isto vai ser uma realidade, e para quem gosta de feridas vai ser uma realidade interessante, vamos ter cada vez mais feridas, mas em pessoas cada vez mais velhas e mais difíceis de tratar. A dor, novamente, e vamos falar à frente sobre ela especificamente, má nutrição e desidratação, é um flagelo. Os níveis de sarcopénia na população idosa são elevadíssimos, se não estou em erro, ronda acima dos 50%, ou seja, tem uma redução da massa magra significativa e, portanto, é muito comum chegar ao hospital aquele idoso desidratado, desnutrido, muitas vezes porque em casa não consegue, porque ele engasga-se, depois não dão de comer, depois a água gelificada é um bocado mais custosa, espessar os líquidos também muitas vezes são um bocadinho resistentes, portanto acabam por desidratar e vai surgir a época alta do verão, vai acontecer muito isto. E aumento de estilos de vida como o alcoolismo, o tabagismo, a obesidade também está a aumentar cada vez mais, portanto a obesidade liga-se diretamente com diabetes, com a hipertensão, portanto temos aqui o caldo todo entornado e se este obeso ainda fuma e bebe, portanto vai ser um DPOC, um centro cardíaco, pronto, e um diabético, estamos... Pronto. Não se augura nada de bom, afinal. E, portanto, vamos focar a atenção agora no que nós queremos ver, porque um dos problemas de quem avalia ferida crónica, sabem qual é? Qual é o nosso grande problema quando vemos uma ferida? É só olhar para aqui. Para aqui. Olhamos para aqui. Isto aconteceu-me num acidente com a máquina, mas é interessante que este acidente dá sempre jeito. Eu olho para aqui, o que é que vejo? Vejo tudo desfocado, não vejo nada. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que recuar um pouco mais. E recuo um pouco mais e já consigo ver alguma coisa. Já consigo ver mais alguma coisa. Mas quando tento ver o quadro inteiro, então a coisa parece focada. Afinal está ali alguma coisa e tem alguém por trás. Obviamente que eu não mostrei mais nada, mas tem alguém por trás. E aqui à frente está alguém também que está-me a segurar na utente para eu fazer o tratamento daquela ulceração. E neste está um segundo andar que tem quase mal espaço para eu passar com o saco e, portanto, também está um ambiente. E é isto que nós temos que fazer, é olhar para o ambiente todo. E, portanto, vamos focar agora também neste caso. Estão a vê-lo ali? Temos um senhor de 48 anos, isto é 2015, e já explico porque a cronologia é importante. É um doente que tem hepatite C positivo e VIH positivo. Neste momento não faz tratamentos porque não quer. Não quer porque quer beber. Ele bebe, é alcoólico e fuma e, portanto, sabe que se os médicos não lhe dão medicação para o fígado porque ele bebe. Portanto, ele simplesmente abandonou a consulta num hospital aqui do Porto. Tem uma úlcera de perna pós-abscesso por injeção de estupefaciente. É independente das suas atividades de vida e afirma, e é a realidade que eu por acaso confirma isto, ele cuida da mãe que é parcialmente dependente. A senhora tem que usar BIPAP, e tudo mais, portanto, e é ele que faz isso tudo lá em casa. E faz-lhe o almoço e tudo mais. Isso confirmado com a irmã do utente. Faz tudo isso. E a lesão, em 2015, era esta. O que é que vos parece? Todos ao mesmo tempo gostaria que não fosse, porque senão não conseguimos perceber. Mas o que é que vos parece? Vamos começar pelo panorama. A pele circundante está um pouco descamativa, ok? Sim. Tem-se francos sinais de epitelização. Aliás, vê-se que esta lesão já foi tudo isto e há aqui já realmente movimentos de contração da ferida e, portanto, é na região tibial anterior e tudo mais. Portanto, até está uma lesão com um bom aspecto cicatricial. Aliás, se é só apagar estas luzes aqui da frente, será que dá? É Mónica, não é? Mónica, dá para apagar só a luz aqui da frente, por favor? Toda não, senão o pessoal adormece. Está ótimo, já se vê melhor. Já se vê melhor, claramente. Pronto. Temos aqui então francos sinais de epitelização. Aqui vê-se que a ferida já foi muito maior e está a melhorar. Pronto.
E agora está assim, é 24 de 2017. E a minha questão para todos nós é o que aconteceu aqui nestes 2 anos. O que aconteceu? Má alimentação, mau estilo de vida, higiene, sim, notoriamente, não é? É verdade. Lesão está o triplo ou quádruplo do que era, pele circundante totalmente maltratada. Porquê que aconteceu isto? Porque o enfermeiro de família foi... Pode não ter aderido ao tratamento. Pode ter feito o quê? E que fez? Abandonou o tratamento. Abandonou. Foi à vida dele. Disse que não... Pronto, foi. E por acaso, era e é meu utente, e eu ainda fui atrás dele. Que eu ainda sou que vou atrás das pessoas. Ainda liguei, ainda tentei perceber onde é que é que se passava, mas nada. Este senhor desapareceu-me. Não percebi porquê, mas voltou. É o bem que tem, eles voltam sempre. A quem lhes faz bem. Voltou e eu quase tinha um colapso. Porque lembrava-me desta ferida há 2 anos atrás. E custou-me ver o abandono porque a ferida estava claramente melhor. Quem seguiu desde o início. Abandonou e eu perguntei porquê. Porquê? Se a coisa estava tão bem encaminhada. Ele disse-me simplesmente, eu tinha tratado a minha mãe. Portanto, não me dava jeito, não quis, não sei o quê. E, portanto, agora que a família me obrigou, eu venho cá, já fui ao hospital, já vou fazer o tratamento para a hepatite C, para o VIH, nem sei como é que não teve uma sepsis, uma coisa qualquer com isto. E andava em casa assim, com uns panos. E, portanto, isto surge por um simples facto de um ambiente social que daqui a pouco não foi tido completamente em atenção na altura e que devia ter sido tido em atenção e ele abandonou o tratamento. Agora já está assim, já está claramente melhor. Ainda temos aqui muito trabalho para fazer, ok, mas claramente melhor. 21/4, mais ou menos 2 meses, e já está melhor ainda. Não tenho a foto mais recente, mas já está melhor ainda. Portanto, acho que desta vez vou conseguir levar a bom porto e cicatrizar a lesão, porque ele agora está a fazer o tratamento para o VIH, para a hepatite C, está a fazer todo o tratamento, está a ir com as suas consultas hospitalares todas direitinhas e diz que a família lhe está a dar apoio, que agora ele vai conseguir. E eu só lhe digo, bem, há 2 anos atrás também disseste que ias conseguir e afinal depois deixaste, espero bem que não deixe. Nós agora tenho os dados atualizados dele, se ele deixar eu vou atrás dele mesmo, vamos lá ver. Muito bem. E temos outra situação aqui, já para discutir aqui um pouco. Uma úlcera de perna há 8 meses. Há 8 meses que esta pessoa tem úlcera de perna. Tem um IPTV compatível com pressão, com o uso de terapia, o uso de terapia compressiva, peço desculpa. Tem uns antecedentes habituais, a úlcera já é recorrente, ok. Tem uma obesidade considerável e, por todos estes critérios, iniciamos-lhe uma terapia de curta tração, com ligadura de curta tração. Neste caso, de kit reutilizável, ou seja, o doente lava as ligaduras em casa e traz-me as mesmas. Ou seja, tem um kit em uso, outro kit para lavar, sempre assim. A lesão é esta. A lesão é esta. O que vos parece? Tem aqui alguma fibrina, certo? A exudação mal controlada. Mais. O que vos parece? Mais algum sinal que queiram relatar? Ok, pronto. Iniciamos o tratamento com a terapia compressiva. E em 19/12 temos aqui algo bom e algo mau. Digam alto. Isto não há respostas certas. Ou não há... As perguntas é que podem ser erradas, as respostas são sempre certas. Ora, aí está. Houve aqui o surgimento de uma lesão satélite da lesão principal. A lesão está menos escavada, com menos tecido inviável, mas efetivamente houve o quê? E há aumento da dor no local. O que é que se pressupõe? Pressupõe que houvesse uma infecção local. Não parecia haver infecção, mais nenhum sinal, portanto, trata-se com antimicrobiano tópico, por exemplo. Uma prata, com iodo, mel, pode ser algumas opções terapêuticas. Não vou falar de opções terapêuticas hoje, peço desculpa, mas senão então nunca mais saímos daqui sobre isso. Portanto, o que é que se faz? Faz-se então aqui um tratamento local, como no caso foi o iodo. Mau controle ainda da exudado. Estamos a 12/12, a primeira foto, peço desculpa, chamava 1/12, portanto, ainda fotos muito seguidas. Mas parece haver alguma resposta àquela lesão satélite e aqui no meio está melhor. Em 30/12 está claramente melhor. E em 13/1 já está assim.
Este caso é para vos tentar transmitir... E assim, a última foto, passado 2 tratamentos esteve alta, só que eu não tenho foto. Porque em 14/1 nasceu o meu filho, portanto eu estive em casa. Não, o que eu quero dizer com isto é o seguinte. 8 semanas de tratamento versus 32 do anterior tratamento. Ou seja, uma terapia compressiva reduz, neste caso, reduziu efetivamente o custo para o doente, o custo de tratamento e o tempo de tratamento, certo? Portanto, lá está. Se logo de início se abordasse com terapia compressiva, daqui a pouco a lesão não ficava tão grave e não era necessário tantos tratamentos. E o doente não ter que andar a correr para a sua unidade tanto tempo. E depois é assim, isto também não resisti, tive que claro, também quando nós aplicamos material de penso desta forma, isto é deitar dinheiro fora a todos nós. Todos nós que pagamos os impostos, que gastamos e do erário público, porque é assim, ter um penso de hidrocolóide extra fino sobre uma ouça por pressão, totalmente já descolado, e por cima colam um penso multicamada de rebordo siliconado, que pode ser penso primário e secundário, não é? Em que realmente o enxudado aparece aqui nos bordos, mas no centro está completamente imaculado. Quer dizer, isto não lembra ao diabo, não é? Como se costuma dizer. Isto realmente não deve ser feito. Não deve ser feito. Também, ou seja, má aplicação de material de penso também condiciona muitas vezes a cronicidade de uma ferida. Se eu estou a aplicar mal o tratamento, também. Lá está, alguns exemplos disto. Portanto, no fundo, feridas agudas serão diferentes de feridas crónicas ou feridas de cicatrização complexa. Isto é uma diferença taxativa. E agora vamos focar-nos um pouco no local. Vamos ver o que é que localmente acontece de diferente. Geralmente, uma ferida aguda que cicatriza segue um processo normal de cicatrização. Ou seja, a ferida inflama, há uma hemostase após a agressão, há uma inflamação para limpar o coágulo de fibrina que se forma e das plaquetas. A seguir, há um processo de remodelação ou de crescimento celular no leito de ferida e a seguir há a remodelação. Isto é o processo normal. O problema é que a ferida crónica não respeita este processo. A ferida crónica, que é esta, ou é um exemplo, ou a ferida de cicatrização complexa, tem um microclima muito próprio. E se nós o conhecermos, também podemos intervir e tentar travar o processo que lá está. Tem um pH alcalino, que é altamente favorável ao crescimento bacteriano. Tem também uma inflamação ativa persistente. E aqui na inflamação ativa persistente pode ser por múltiplos fatores, vamos ver à frente quais. Tem uma carga necrótica elevada, reparem, este leito, apesar de ser uma ferida pequena, está totalmente 100% de tecido inviável. Muitas vezes estão em pessoas com um mau estado geral, debilitados, com múltiplas comorbilidades e, portanto, estes estados geral desnutridos ou desidratados também contribuem para esta inflamação ativa persistente. Assim como, muitas vezes, também não aderem ao tratamento das pessoas, como já falámos, ou seja, e o facto de não aderir também não vai potenciar o seu processo de regeneração celular. Provoca um estigma e um isolamento social. Há um desequilíbrio entre as metaloproteinases da matriz e os seus inibidores, ou seja, as metaloproteinases são enzimas fundamentais para a limpeza daquele coágulo de fibrina que se forma, mas numa ferida aguda está balanceado com os seus inibidores. Ora, uma ferida crónica, elas já não respondem aos inibidores, ou os inibidores estão em muito menos quantidade e continuam a agredir a própria matriz, ou seja, a ferida está a remodelar-se, está a regenerar e as metaloproteinases estão a destruir. E, aliás, para quem conhece o material de penso maior talho, existem até produtos que dizem que são moduladores das metaloproteinases da matriz, que geralmente são colagénios com celuloses associados. A infecção local, o biofilme, é importantíssimo atualmente. E o que é que nós podemos fazer para controlar isto? Vamos falar um pouco mais à frente. É o envelhecimento celular e, obviamente, como já vimos, o próprio material de penso e os tratamentos que fazemos podem condicionar ou não o estado da ferida. Portanto, temos fatores intrínsecos e extrínsecos que podem influenciar esta ferida. Nos intrínsecos, a própria infecção, má nutrição, insuficiência venosa, o diabetes, e os fatores extrínsecos, numa ouça a pressão ou no pé diabético a pressão, fundamental. A má técnica de execução do tratamento ou uso de produtos inadequados, que lá está, e a utilização de algum tipo de antisséticos, também não será tema, mas ou de produtos que sejam altamente agressivos quimicamente para a lesão, nomeadamente, alguns exemplos, o hipoclorito, as águas oxigenadas, que já estão em desuso, poderão ter alguma indicação em algumas situações pontuais, mas estão, regra geral, a cair em desuso. E o estímulo inflamatório persistente, que há pouco eu falava,
é devido muitas vezes ao trauma repetido. No caso de uma úlcera de pressão, o facto da lesão levar sempre pressão, por exemplo, no caso de uma úlcera plantar num pé neuropático, a pressão constante na lesão, por aí fora. Quebra tecidular, a presença de tecido necrótico, a própria infecção, é importantíssimo, e a isquemia tecidular local. São tudo fatores que contribuem para este estímulo inflamatório persistente e constante. E nós temos uma grande barreira que é o tecido necrótico especializado. É uma barreira para o processo de cicatrização. É regra que esse tecido deverá ser removido da lesão, excetuando duas situações que vou falar à frente, que não é assim tão consensual. Mas, regra geral, tecido necrótico ou desvitalizado tem que ser removido para a lesão cicatrizar, senão não há essa possibilidade. E, portanto, nós para retirar temos vários métodos, os desbridamentos. Os mais usados serão estes três. O biológico, em Portugal, só há algumas terapias inovadoras, que às vezes nos aparecem como umas larvas, mas a partir daqui não temos. O cirúrgico, e depois aqui na literatura há duas grandes vertentes. O que consideram cirúrgico, tudo o que é usar um instrumento cirúrgico, desde de cureta, tesoura, bisturi, e há os que consideram esse cortante, e o cirúrgico é aquele que é feito só em bloco operatório ou em regime controlado. Portanto, encontram as duas versões, está bem? O enzimático é o uso de enzimas exógenas, nomeadamente a colagenase. O autolítico, o uso de qualquer material que dê hidratação à ferida. Hidrogéis, acrilatos com solução de Ringer, maltodextrina gel, pronto, tudo isto podem ser considerados. O isolamento mecânico, no fundo, é uma força mecânica na ferida. Existem compressas, e é isso que eu vou tentar mostrar, que eu tenho aqui um pequenos vídeos. O isolamento mecânico, apesar de com compressa seca não ser muito adequado, com alguns toalhetes próprios até são interessantes. Deixa-me só tirar aqui isto. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Vai. Reparem esta úlcera de perna. Eu aqui vou usar uma cureta. Estão a ver esta película gelatinosa? A senhora nem mexe a perna porque não está mesmo a magoar. Isto também é importante. Se a pessoa tiver dor, não posso fazer esta brincadeira. Atenção. Mas vocês veem aqui este acumular aqui desta gelatina que ganha, que está firmemente aderente ao leito de ferida, novamente. Conseguem visualizar? Pronto, isto é importante e isto demora muito tempo a fazer, não é um quarto de hora. Um quarto de hora é só para fazer isto, muitas vezes, não é? Portanto, e estão a ver o tamanho desta lesão e já está bem mais pequena, posso-vos garantir. Bem mais pequena porque ela era quase uma circunferência completa à volta da perna desta senhora. Pronto, isto é um exemplo, por exemplo, usar uma cureta dermatológica, um instrumento simples que nós conseguimos ir limpando a lesão desta forma. E temos outras formas também. Novamente aqui isto, peço desculpa. Estes são os toalhetes já impregnados. Eu estou aqui a limpar a pele circundante com eles, mas podem ser usados na ferida também. Toalhetes impregnados com queratinolíticos, com substâncias emolientes e têm umas microfibras e que, estão a ver? Ali, isto remove muito bem esta queratose, porque a limpeza, o desbridamento também tem que ser na pele circundante. Eu preciso de uma boa pele circundante para conseguir que a lesão cicatrize. E este toalhete, eu neste momento estou aqui a usar na pele circundante, mas ela pode ser usada naquela ferida daquela senhora, poder também limpá-la com este toalhete, que ele está indicado para. Só que neste caso específico, esta é a perna daquele senhor. Estão a ver? Utilizei os toalhetes na fase inicial e aquilo realmente resultou muito bem. Toda esta queratose tem que ser removida, tem que ser higienizada esta perna. E a outra alternativa é água e sabão e no lava-pés. Mas dão-nos às vezes umas amostras para nós testarmos, mas tem uma grande vantagem. E estes que eu estou a utilizar é o CS Debridement. Eles estão cá há pouco tempo. Pedi umas amostras e forneceram-me e realmente isto limpa muito bem. A alternativa é água e sabão no lava-pés. Só que esta tem uma grande vantagem, é que isto tem um queratinolítico que tem um emoliente, hidrata-me a pele também. Portanto, tem algumas vantagens, mas é uma situação que podem equacionar usar. Portanto, o desbridamento é uma arma terapêutica na ferida crónica ou na ferida de cicatrização complexa fundamental. Fundamental. Porquê? Porque esta ferida está num estado de produção de carga necrótica. É o exudado, é a carga bacteriana que lá está, é a formação de biofilme e, portanto, o desbridamento contínuo ou continuado é o que nos vai potenciar a cicatrização para que o tecido viável possa surgir. Então, portanto, se eu não tiver este desbridamento contínuo, eu não consigo muitas vezes que haja
uma proliferação celular efetiva. E isto já está comprovado com alguns trabalhos. Este trabalho é o trabalho mais completo que eu conheço na área do desbridamento, que é um estudo de uma coorte retrospectiva, ou seja, eles foram para trás ver este número enormíssimo de feridas, de várias etiologias, e foram ver se o desbridamento da ferida, a frequência com que era desbridada, tinha impacto no seu outcome, que era a cicatrização. E, efetivamente, eles concluíram que, excetuando as feridas mais recentes, em que, sendo desbridadas uma vez por semana, cicatrizavam, 40% cicatrizaram ao fim de 21 dias, mas as feridas mais antigas, reparem, quanto mais vezes fossem desbridadas, o tempo, a percentagem de cicatrização era maior ao fim de algum tempo. Ou seja, no caso, vamos supor, as feridas desbridadas mais 2 vezes por semana, quase 78%, ao fim de 98, mais de 98 dias estavam cicatrizadas. O que é que eles concluíram? Concluíram que a frequência com que eram desbridadas tinha uma relação direta com a sua capacidade, com a sua cicatrização completa. Quanto mais vezes fossem desbridadas, mais rapidamente cicatrizavam. E estamos a falar de ferida de cicatrização complexa. Obviamente não estamos a falar de uma ferida cirúrgica que não precisa de desbridamento nenhum, ou uma ferida traumática suturada, mas em feridas que tenham elevadas cargas necróticas, quanto mais facilmente nós removermos essa carga necrótica, mais facilmente o outcome será mais eficiente. Excetuando, como eu disse, duas situações estão bem descritas, que é necrose seca de pé isquémico, que aí nós não devemos desbridar efetivamente, a não ser que haja ou num ambiente controlado de bloco, etc. Ou então a úlcera de pressão, a necrose seca estável do calcâneo numa úlcera de pressão. Também não é para ser desbridada. Isso está descrito nas guidelines. Portanto, essas duas situações é sempre para ter alguma precaução na abordagem. Vamos nos focar agora então um pouco na abordagem local. E este conceito, apesar de já ser muito antiguinho, ainda continua atualizado. Apesar de em 2012 ter sido revisto, e reparem que eles reviram, não alteraram a avaliação local, alteraram foi a avaliação global. Ou seja, pensaram que não basta avaliar só localmente, temos que ver o quadro inteiro, aquilo que já vimos falando desde o início desta palestra. E, portanto, eles incluíram a pele circundante, a qualidade de vida e o custo-benefício, a abordagem holística, para criar o tal ambiente terapêutico, um ambiente favorável à cicatrização. O time. O T significa o tipo de tecido presente, e nós temos feridas com elevadas cargas necróticas, no caso uma ferida numa isquemia de perna, portanto aqui não há muito a fazer, efetivamente, o outcome quase será mesmo a amputação. As fibrinas úmidas, e depois a grande chatice quando temos lesões deste género, é que temos aqui tecido epitelial, temos aqui granulação e temos aqui fibrina, temos que controlar este ambiente todo um bocadinho, e geralmente estas feridas enxudam bastante. E a enxudação é o quê? O corpo a dizer que tem alguma coisa lá que está a mais, que é retirar. E ele enxuda para limpar. Muitas vezes pode ser por infecção também, como é óbvio, mas lá está, tem bactérias a mais, ele quer limpar. Ele tenta, mas não consegue. Nós temos que dar uma ajuda, não é? Uma ajuda localmente e otimizando a pessoa, se for possível, o seu estado geral. Mas atenção, que às vezes há coisas que parecem, mas não são. Isto não é fibrina, não é? Isto é ligamento, portanto isto não é para cortar, é tendão. Reparem que a granulação está a cobrir aquela área. Portanto, também temos de ter atenção o que é que estamos a ver e temos atenção se é para tirar ou não é para tirar. Assim como, novamente, fibrinas, mas temos aqui epitélio e temos aqui granulação também. E, portanto, tenho que tentar controlar este ambiente. Portanto, proteger o epitélio novo, que é extremamente sensível, como sabem, tanto está como não está na vez seguinte, ao mesmo tempo que tento desbridar estes pequenos pontos de fibrina e, obviamente, fomentar ali a granulação. E, neste caso, peço desculpa a foto, que o flash ficou um pouco brilhante, mas aqui é tudo epitélio já a migrar, portanto, temos granulação, epitélio e mais nada. Portanto, nós temos este tipo de feridas, são um desafio também, porque são um misturar de vários tipos de tecido. E nós temos que definir o que é que eu quero neste momento potenciar. E geralmente eu aconselho, é da minha prática, vale o que vale, eu guio-me muito atualmente pelo enxudado da ferida, sempre. Porque sem muito enxudado, eu se o controlar com algum material que me absorva e retenha, só mantenha a umidade, é o suficiente. Habitualmente o resto o corpo faz. Se tem pouco enxudado, então tem que dar alguma hidratação à ferida, portanto tem que dar algum gel à ferida. Se quer proteger o epitélio, realmente o uso de membranas de interface não acaba por ser a melhor solução.
Portanto, tenho que tentar jogar com isto tudo. E, habitualmente, as feridas nesta fase, exudam bastante ainda. Mas nesta fase, o exudado decai. O processo inflamatório vai abaixo e então aqui eu só preciso mesmo de manter uma umidade e isto corre lindamente. Assim como aqui. Mas nesta fase aqui, peço desculpa aqui um bocadinho atrás, aqui eu tenho que mudar frequentemente o tratamento e ir tentando desbridar isto o mais rápido possível. Depois temos o I, aqui é que é o grande problema. É a inflamação e a infecção. O que é que... Não é na ferida crónica, na ferida aguda ninguém tem dúvidas. Chega-vos uma pessoa, vocês nem a conhecem, e foi operada há 5 dias atrás, teve alta. Chega-vos à vossa consulta e diz: enfermeiro, estou com muita dor aqui na minha ferida. Vocês tiram um penso e veem rubor, palpam, está quente, façam um ligeiro toque, sai logo um pouco de pus da ponta do ponto e ninguém tem dor, está aqui infectado. Está infectado. Agora, na ferida crónica, a coisa pia mais fino, não é? Ninguém sabe muito bem quando é que está infectado ou quando é só inflamação. Eu não sei muito bem até que ponto é que... Qual é ali a barreira, a linha que separa, não é como diz aquele anúncio? Há uma linha que separa, mas não sabemos muito bem onde é que ela está. E o grande problema é esse, é saber até que ponto é que daqui para ali já está, daqui para baixo não está. E isso é com os anos e é com o treino, efetivamente. Reparem, são feridas contusas. Esta aqui parece com muito mais eritema, mas não está efetivamente. Depois de remover esta placa central, isto vai abaixo e não tem... É um processo inflamatório contra aquela que o corpo estranho, não é corpo estranho, é o hematoma que ali está, que quer ser removido, assim como este. Desbridando depois aqui esta área, esta inflamação circundante baixa, muitas vezes. Agora, se esta ferida já tiver vários dias, aí pondera-se então a introdução de algum antimicrobiano ou antibiótico sistémico. Mas são situações, são feridas agudas, mas que também me lançam muitas dúvidas de saber ou não, geralmente eu guio-me pelo tempo que a lesão tem. Se tem já alguns dias de evolução, então certamente vai precisar de antibiótico. E agora tem estas assim. Esta está muito aproximada a propósito. Isto é uma ferida aguda também, tem cerca de 15 dias de evolução. Só que de um tratamento para o outro, em que tínhamos granulação e epitélio, aparece esta montanha, esta estrutura ali no meio. Parece um cogumelo que apareceu ali, parece que alguém colocou ali. E tentámos retirar e não sai, está firmemente aderente. Não é? Isto é o mais aproximado que eu posso ter, talvez, de um biofilme recém-formado. Mas volto a dizer não, digo pela primeira vez, que eu acho que não falei disso ainda, que o biofilme é uma estrutura microscópica. Eu não a consigo ver. Eu posso ter sinais sugestivos que a ferida me dá, que me sugerem que ele lá está. E um deles é este. Esta substância gelatinosa, ali, que muitas vezes nós não a conseguimos tirar. Às vezes damos só assim uma pequena agressão, colocamos um antimicrobiano e da vez seguinte ela já está muito mais baixa, digamos assim. Ou então, por exemplo, uma amputação do terceiro e quarto dedo, em que a ferida cirúrgica fez uma deiscência, tem esta carga necrótica toda aqui, e há aqui não sei se conseguem ver, ali peço desculpa, o verde, ali uma coloração esverdeada aqui nos bordos e aqui no meio, que geralmente é indicativo da senhora pseudomona que costuma lá estar. Mas reparem que não há nenhuma inflamação sistémica, não há nada. Mas aqui muita atenção que é uma diabética, portanto, os diabéticos fazem infecções terríveis e não têm sinal nenhum sistémico de infecção. Mas por acaso conseguiu só com o antimicrobiano tópico controlar. Mas agora as situações já não. Aqui já não temos grande dúvida. Esta pele brilhante, esta ferida comunica com aquela, isto passa de um lado ao outro, está aqui com um abscesso bem avançado e, portanto, aqui temos que intervir com antibiótico sistémico e antimicrobiano tópico e rezar para que tudo corra bem. E, por acaso, correu que a ferida fechou. Portanto, mas são situações que são desafiantes. E eu lanço só aqui um à parte. Eu aqui há tempos fui um pouco criticado porque o doente com pé diabético, ou o meu utente, vai sempre 3 vezes por semana ao tratamento lá à unidade. Só na fase final mesmo é que aí não. E perguntaram porquê? Porque é que não dava... A ferida não parece nada especial. É que eu tenho muito medo do diabético. Um dia está bem, no dia seguinte tem um fleimão plantar. E eu, portanto, geralmente numa fase em que a ferida está assim, tem que ir, não é? Mas numa fase mesmo que já está a granular, mas está ali, vai, não vai, eu continuo a dizer para ele ir lá 3 vezes por semana, por receio
que de um momento para o outro ele faz-me uma complicação. Mas pronto, foi só um à parte. Vocês vão falando, por favor, que eu já estou a ficar cansado. Vocês vão falando comigo. Novamente, mais casos. Isto também é uma apresentação muito característica. As granulações, eu gostava de fazer um trabalho sobre granulações, só sobre granulações. Porque as granulações também são doentes, muitas vezes. Esta granulação, quando se vê uma granulação tipo vermelho Benfica, é bom. Aquele vermelho que não é muito exageradamente vermelho, nem muito pó rosa. Mas quando vem uma granulação tipo Bordeaux, habitualmente é doente essa granulação. Tem bicho lá dentro, tem biofilme também, ou pode ter. E quando a ferida tem este aspecto rendilhado, parece que há aqui uma guerra de trincheiras, parece que ela quer avançar, mas encontra ali um obstáculo. E, portanto, neste caso tem aqui um eritema que não é e cabe-me esclarecer isto, este eritema não é de infecção da ferida, este eritema é de contacto, foi uma reação ao material de penso, tá? Portanto, não considerem relevante aqui para a fotografia. Mas, efetivamente, este tipo de granulação vermelho Bordeaux habitualmente não é uma boa granulação. A granulação mais vermelho, eu não sei os tons do vermelho todos, mas eu costumo dizer vermelho Benfica, mas que é mais pálida, acaba por ser uma granulação mais saudável. E quando temos abscessos, pus, tudo isto minado, ninguém tem dúvidas. São infecções terríveis e que precisamos tratar agressivamente. Em termos do controle do enxudado, existem situações como esta aqui, por exemplo, em que temos diarreia, temos urina, temos enxudado da ferida. O mau controle do enxudado pode dar, a lesão até pode doer muito, mas esta pele circundante está tão maltratada que a pessoa tem dor tremenda pelo estado da pele circundante. E, portanto, após conseguimos controlar a exudação, a úlcera por pressão agravou, necrosou aqui mais uma área, mas esta úlcera por pressão vai até cá acima, está tudo isto minado, digamos assim, tem uma grande cavidade, mas a pele circundante conseguimos recuperá-la e isso diminui muito a dor na pessoa. Assim como as tradicionais úlceras de perna, que aqui o controle do enxudado passa pela compressão da perna, a redução do edema. Isto é sempre o nosso tópico. Se é possível a pessoa, ainda por cima, fazer repouso com a perna elevada, será o ideal, mas quando este senhor, por exemplo, tem um quiosque e passa 12 horas assim, em pé, a servir os clientes, eu não posso dizer, olha, ponha a perna no ar ou atenda aos clientes com pernas para o ar, não posso, não é? Portanto, isto acaba por acontecer muitas vezes. E apesar das feridas agudas, e volto a falar do processo de cicatrização, isto é uma remoção de uma verruga plantar. E está acontecido granulação. Então o que é que sai do hospital? Sai do hospital com gase parafinada. Só que não se esqueçam que a ferida, nos primeiros 5 dias, vai inflamar. É próprio do processo cicatricial. A ferida inflama. Portanto, gases parafinados não têm capacidade nenhuma de gestão de enxudado. Portanto, mesmo uma ferida aguda aberta, na fase inicial, ela tem que ser sempre, na fase inicial, muitas vezes até prolongada, tem que ser tratada com material com muito boa capacidade de absorção de enxudado e gestão do enxudado. Portanto, apesar de ser uma ferida aguda, macerou completamente por trazer uma gase parafinada. E, obviamente, quando o material de penso também não consegue absorver enxudados extremamente proteicos, extremamente espessos, a pele circundante é que sofre. Portanto, mais um exemplo do controle de enxudado necessário. E depois, estas entidades, que também são entidades dramáticas, são as feridas malignas, não é? No caso aqui de uma região torácica de uma senhora, que já é duplamente mastectomizada. Isto realmente, o controle do enxudado, o controle da infecção é o nosso objetivo sempre e, portanto, e aqui muito pouco temos a fazer, não ser dar algum conforto à pessoa e não ter dor durante o tratamento, de preferência. Em relação ao avanço epitelial, novamente aquele caso da perna que vimos há pouco, vocês veem realmente as pontes, as ilhotas toda aqui uniu, falta esta lesão, esta, mas veem os movimentos claros de contração da ferida. Assim como, normalmente também de uma úlcera de perna, e aqui é muito comum ganhar aqui uma espécie de escama de queratose, que também é importante nós removermos, e o processo de lavagem da perna muitas vezes remove traumaticamente, sem grande esforço. No entanto, ganha sempre algumas escamas. Porquê? Porque o enxudado nesta fase decai a pique. Geralmente não enxuda quase nada à ferida, o que é bom para nós, porque nós também podemos alargar o tempo de tratamento, não precisamos fazer 3 ou 4 vezes por semana, mas sim 1 ou 2 vezes. Assim como reparem aqui, o epitélio a avançar, isto é uma substância gelatinosa que conseguimos remover também com facilidade. Olhem aqui o epitélio no centro da ferida, a querer unir, não é?
aqui. Portanto, isto é o característico avanço epitelial. Veem que estas peles já são muito rodadas, não é? Muito antigas. Já se nota aqui alguma dificuldade na regeneração, mas que é possível conseguir-se, como é óbvio, não é? Como há pouco dizia, não vamos desistir, não é? Porque até há uns trabalhos interessantes feitos que mesmo em cuidados paliativos os doentes cicatrizam feridas, não é? Agora, se eu tenho um doente paliativo com 4 úlceras de pressão categoria 4, aquelas que cabe lá um punho, obviamente que eu não vou querer cicatrizar aquela lesão, mas muitas vezes lesões de categoria 2 ou mesmo 3, ou então quebras cutâneas, que é o caso desta senhora, foram quebras cutâneas, é possível cicatrizá-las. Portanto, não vamos desistir porque a pessoa está com rótulo. Não vamos rotular ninguém. Aquela lesão da lesão maligna, ok, eu sei que não vou cicatrizá-la. A não ser que a senhora faça quimio ou rádio, que vá diretamente para a lesão ou consiga controlar a lesão, mas aí sim tem que controlar o exudado, evitar a infecção e dar uma maior qualidade de vida à pessoa. Portanto, estão a ver a complexidade que isto tem, não é? Que isto tem. Mais alguns exemplos. Aqui um pé diabético. Aqui é fundamental também retirarmos esta queratose, desbridar estes bordos. Aqui novamente, estas escamas que ganha, é sempre importante retirando, que também é uma barreira para que a epitelização se dê. Vamos falar um pouco da infecção. Há um princípio que é o diagnóstico de infecção nas feridas crónicas, nas feridas que cicatrizam por segunda intenção, é um processo de interpretação de sinais e sintomas clínicos, sempre. É a clínica que manda. Mas a zaragatoa nem sempre dá informação viável. Mesmo a biópsia já há quem põe em questão, porque depende da área da ferida onde foi biopsada. E, portanto, como nós sabemos que 70% a 90% das feridas crónicas têm biofilme, nenhuma zaragatoa, nenhuma biópsia detecta biofilme. Há poucos laboratórios que conseguem diagnosticar biofilme. Portanto, nós estamos aqui num limbo. O que é que fazemos? Guiámos-nos por estes sinais e sintomas e intervimos de acordo com com a resposta que temos ou não da lesão, não é? Deixem-me só beber aqui um gole, que eu estou a ficar um bocadinho... Portanto, quando nós suspeitamos, intervimos de acordo e vemos se a lesão responde. Não vou deter sobre isto, porque é teórica esta divisão. No entanto, o que nós queremos saber é que nós não queremos chegar a partir daqui para baixo, nem à condição crítica, nem à infecção local, nem à infecção sistémica. Isto é o que nós não queremos mesmo. Principalmente a infecção sistémica, como é óbvio, mas até aqui eu consigo muitas vezes controlar com antimicrobiano tópico, mas daqui para baixo muitas vezes é difícil controlar, tem que ser feito também antibioterapia. E por acaso acho que aquele programa do PP-Cira, na parte dos cisos moles, está muito bem feito. Dá mesmo as opções de antibióticos sistémicos que devem ou não ser feitas de acordo com a antiguidade da lesão, não é? Por ser uma lesão aguda, muitas vezes uma penicilina com inibidores de beta-lactamases é suficiente. Se uma lesão como aquela ulcer-perna que viram eu a desbridar, aquilo muitas vezes requer, por exemplo, o uso de uma clindamicina associado ou não a uma quinolona. Portanto, isso tudo leva, e o PPC está, na minha opinião, está bem estruturado e explica muito bem isso. Aconselho a verem. Pronto. Os sinais e sintomas locais, esta teoria também já está muito batida, está muito estudada e é interessante ter esta mnemónica que é os NERDs and STONES, em que os NERDs são para o compartimento superficial e os STONES para o compartimento profundo, ou seja, aqui eu controlo com antimicrobiano tópico, a partir daqui eu tenho muitas vezes de entrar com antimicrobiano sistémico, antibiótico sistémico. Portanto, uma ferida que não cicatriza, que aumenta o exudado, tem rubor, está sangrante ou friável o tecido, e tenho à frente exemplos disso, contritos ao corpo estranho e o odor. Isto sempre associado ao aumento da dor. Se a pessoa comunicar connosco, podemos uma pessoa que não comunica connosco, não diz que tem dor. Ou se temos um diabético com uma neuropatia, também não diz que tem dor. Portanto, temos de ter sempre atenção a essas exceções, também é importante referir a elas. Quando temos os STONES, que são a infecção do compartimento profundo, o aumento do tamanho, o aumento da temperatura da pele circundante, a osteomielite, a exposição óssea, e no caso do pé diabético, há quase a chamada probe to bone, sonda que toca no osso, habitualmente é sinal de osteomielite, por exemplo. Novas áreas ou feridas satélite, lembra-se daquele primeiro caso, ulcer de perna, que tem a lesão principal, depois formou outra, esse é um caso característico. O aumento do exudado ou a alteração das suas características, o eritema ou o edema, excluindo aquele eritema por reação a algum material de penso, temos de ter sempre isso em atenção, e aumenta o aumento do odor e do exudado. Portanto, temos aqui também mais um exemplo também de um documento de consenso, já algo antigo, mas inatualizado,
que diz que realmente todos estes sinais são de infecção localizada ou infecção mais extensa. Há só um parênteses que eu gosto sempre de focar, é assim, a infecção nós sabemos que a ferida complexa infeta e reinfeta várias vezes durante o processo de cicatrização. A questão é, não se esqueçam de verificar se por exemplo, a ferida piorou, e estamos a falar de uma úlcera por pressão. Será que não foi que levou pressão demasiado naquele período? Será que o doente não ficou demasiado tempo para aquele lado? Temos que excluir essa possibilidade também. No caso de uma úlcera de perna, em que o doente aliviou ou vem com a ligadura toda amarfanhada, fora do sítio, a lesão pode ter agravado também por deslocar dessa ligadura. Ou no caso de uma neuropatia diabética ou numa úlcera neuropática plantar, não aliviou a pressão ou retirou o feltro ou o feltro deslocou-se, como já me aconteceu, o feltro deslocar-se e ir para cima da lesão e a lesão piorou, por exemplo. Portanto, nós temos que ter sempre em atenção, a infecção é comum, é frequente e é uma complicação que temos que tratar, mas verificar se não haverá mais nenhum outro fator a condicionar isto, está bem? Já leram? Já posso avançar? E agora vou só dar um lamirezinho sobre o biofilme, que realmente é a nova coqueluche. Ele está em todo lado. 80% das bactérias vivem em biofilme, vivem em comunidade. Portanto, elas perceberam já há muito tempo que estando juntas estão melhores, estão protegidas. Porque elas juntam-se, umas vão para baixo, para a parte inferior, onde se agarram ao leito de ferida. Depois tem uma camada intermédia em que já são metabolicamente ativas e tem a camada superior que habitualmente são as que são em divisão mais ativa. Ponham um chapéu de chuva à volta, que é para tudo que vier de fora não entrar lá dentro, não é? Fecham-se lá dentro e estão ali felizes e contentes. E o facto de elas replicarem-se ou baixarem o seu metabolismo ou não se replicarem mesmo as bactérias da base, leva a quê? Leva a que o antibiótico não faça efeito nenhum. Com antibióticos, se a gente se lembrar, a maior parte deles, ou quase todos, precisam de uma replicação bacteriana para atuar. O antimicrobiano já não é assim. O antimicrobiano interage com a parede da bactéria e destrói a bactéria. Portanto, muitas vezes para o biofilme, a melhor arma é realmente um antimicrobiano tópico, mas para ele entrar dentro daquela comunidade, temos que lhe romper aquela camada protetora que ela tem. Portanto, como é que conseguimos romper isso? Desbridando. Portanto, acaba por ser sempre o desbridamento uma das nossas principais armas para conseguir controlar esta entidade que é o biofilme. Que é este caso aqui, como podem ver. E que também já vimos esta figura há pouco. Como é que eu consegui fazer isto? Controlar esta ferida? Eu coloquei aqui lidocaína, muita lidocaína, pus-lhe uma película poliuretano e deixei lá a senhora meia hora a atuar. Depois tirei-lhe a lidocaína, lhe lavei e depois com uma cureta desbridei, atenção, a senhora não estava ali aos berros, eu fui retirando, e depois pus um gel de polihexanida com betaína a 0,1% e a ferida evoluiu favoravelmente, por exemplo. É uma estratégia, podia ser um material de penso à base de prata, iodo não, que a senhora fazia reação, aliás tem uma reação ao iodo tópico, portanto iodo, ou cada cadaxómero de iodo, portanto iodo estava fora de questão, naquela senhora já tinha tentado e correu mal, portanto, foi assim e esta ferida acabou por fechar dessa forma. Portanto, para abordar a ferida com o biofilme, eu tenho realmente o antimicrobiano tópico, ser uma opção, associado sempre a desbridamento. Só antimicrobiano, peço desculpa, hidrofibra com prata ou alginado com prata, aqui sem fazer desbridamento não vai dar em nada. E depois vamos dizer, é o produto que não vale nada, isto não sei o quê. Não, muitas vezes somos nós que não estamos a conseguir aplicá-lo da melhor forma. Estão a ver estes exemplos aqui? Isto é uma queimadura, completamente colonizada por pseudomonas, como podem ver, isto só mesmo removendo isto é que vamos conseguir decapar e que isto cicatrize. Uma ferida sacral, já temos aqui uma grande enduração, um grande calor, aqui precisa de antibiótico sistémico, não vamos conseguir fazer nada, ou está a evoluir, e portanto temos que ter antibiótico sistémico também. Alguns exemplos, lembram-se de eu falar da friabilidade celular? Tecido friável. Reparem como esta ferida está assim a granular de uma forma esquisita, hipergranular, parece que tem uma película amarelada por cima e garanto-vos que eu não esfreguei esta ferida. Isto foi só retirar o material de penso que saiu e automaticamente começa a sangrar. Isto habitualmente é sinal de infecção local. Está bem? Ou então este género de coisas também acontece. E quando aconteceu eu não percebi nada do que estava aqui a passar. Para mim estava a correr lindamente. Isto foi em 2007, se não estou em erro. Reparem, a ferida granular completamente desorganizada. Estão a ver esta película amarela baça por cima?
Isto é muito característico da presença de biofilme, muito característico. E, portanto, mau controle do eixo dado. A ferida até tem sinais de epitelização e de contração, mas está totalmente desorganizada, totalmente, não está a correr bem. O ideal é estar a tapetear organizadamente e a preencher de forma organizada o leito de ferida, que não está a acontecer. E, portanto, isto é sinal de infecção local. E esta ferida está infectada, pergunto eu. Estava tudo a dormir, não? Não, mas descrevam-me esta lesão, por favor. É só para eu beber mais um bocadinho de água, está bem? Dê-me só um bocadinho de tempo. Sim. Alguma gelatinose ali, sim. Mas parece-me assim que está a correr mal, aquilo está a epitelizar, está tudo, não é? Não me parece estar a correr muito mal. Estou a meter assim a areia. Não, está engraçado, sabem porquê? Porque esta ferida, assim quem vê, aumento que a foto, eu agora aprendi, não se pode usar flash nestas coisas, agora tirei o flash, mas, efetivamente, esta ferida, está a epitelizar, já foi muito maior. Lembram-se daquela ferida úmida que eu mostrei? Era esta ferida. Isto, obviamente uns meses depois, não é? E agora está fechada e continua fechada, felizmente. Mas algo estava aqui errado. E sabem o que é que estava errado? Porque a gente, quando mete a mão na massa e lá está, aumenta o ângulo da ação da coisa, faz uma palpação da lesão, da pele circundante, e olhem, estão a ver ali aquilo a surgir ali de baixo, ali minado. Vocês têm ali uma coleção, que não é de cromos, mas estão lá montanhas de cromos, ali todas ali, portanto, isto tem ali uma coleção, mas não há nenhum tipo de reação inflamatória local, é impressionante. E por isso é que eu acho desafiante este tipo de lesões. No caso é uma úlcera de pressão, mas podia ser um pé diabético, podia ser outra situação. O pé diabético menos comum, mas as úlceras de pressão no sacro são muito meninas para nos fazer estas brincadeiras. E nos trocântaros também. Pronto, são muito meninas para nos fazer isto e, portanto, tenham a intenção de palpar, lá está, palpar a pele circundante, ver o quadro todo é fundamental, mesmo no local. Interessante. Ora bem, nós estamos até bem adiantadinhos, vamos falar um pouco da dor. Alguma questão até o momento que me queiram colocar? Alguma dúvida? Alguma observação? Não? Vocês não me estão a poupar nadinha. Não, vamos continuar. E assim, é só... Eu não podia deixar de falar da dor. Eu sou um apaixonado da dor, mas do lado bom da coisa, não é? Porque todos nós sabemos que a dor nos mantém vivos e vivas. Porque se eu estou num... Está a se sentir mal com as imagens? Não? Se eu estou vivo é graças a sentir dor, porque senão já me tinha matado contra alguma coisa, me tinha queimado todo o que for. E a dor aguda é protetora, efetivamente. Nós precisamos de sentir para ver que alguma coisa está mal no nosso corpo. Se eu não tivesse dor, daqui a pouco eu não sabia quando bati contra, ou quando caí de bicicleta, tinha fraturado um osso. Porque senão eu continuava a andar, vamos supor. Não é? Agora, o problema é que a dor, apesar de ser um processo fisiológico e tudo, no caso da ferida crónica, vamos agora reportar só para a ferida, leva a que, muitas vezes, a processos patológicos de... Já falámos num. O caso de uma ferida aguda, uma ferida cirúrgica, em que cicatriza impecavelmente e aquela pessoa diz-me, eu tenho dor na cicatriz, enfermeiro, ou o doutor, ou o que for, eu tenho dor. Assim, é impossível, está bem, não é? Mas eu tenho dor. Porque faz pequenos neuromas, cicatrização, os neurónios também têm que cicatrizar. Quando um cirurgião passa o bisturi numa área, ele não sabe o que é que está a cortar, ele imagina que está a cortar a pele, mas por baixo há montes de estruturas sensitivas que depois podem cicatrizar de forma errada e dá ao neuroma uma cicatrização e fica a pessoa com uma dor neuropática para o resto da vida, não é? Que tem que ser controlada. E no caso da... Essa dor é tratável? É. A doutora Armanda, lá da consulta da dor, vais lá e ela explica de ti. Tem que ser. Nós temos um caso muito complicado, uma doente que desde que foi operada, Sim. ficou com dor. Ela tem um estômago e ficou com dor. Pois, é natural. Mas ela, se quiser a consulta da dor, e não consegue... Não consegue controlar. Obviamente que haverá situações, no limite, podem ter... Eu não sei se é esse um caso... É, deve ser, com certeza que sim. É uma dor que a pessoa diz que é... Eu nunca vi como ela. Aquela dor, localmente não se vê, fez Não. fez ressonâncias, fez nada... Não adianta nada, não tem nada. Isso é bem tudo bem. Vem tudo bem. É uma dor, no limite, pode ter que fazer um bloqueio daquele ramo, não é? Porque a dor entra, se não estou em erro, pelo corno anterior, o corno posterior cruza para o anterior e sobe ao córtex, certo? É sempre assim, não é?
e pode ter que fazer um bloqueio daquele ramo. Ou uma neuroestimulação, colocar um estimulador para estar ali a cortar aquela zona, não é? Por ir no limite. No limite. É natural, é assim. Eu não sou nenhum, nem me atrevo, mas eu não se consegue controlar. Habitualmente a dor neuropática, mas vamos falar à frente, mas eu não me esqueço disso. Mas há uns fenómenos nas feridas. Obviamente que a pessoa, quando é operada, tem dor na cicatriz, que controla com, um paracetamol, uma associação de paracetamol com um opioide fraco, com um tramadol, mas a coisa fica por aí e geralmente controlada. E no limite há quem advogue na ortopedia bem o anti-inflamatório, como é óbvio, não é? Pronto, vem sempre com anti-inflamatório, mas a coisa fica por aí. A questão é que na ferida crónica a dor muitas vezes prolonga-se. E não é na ferida em si, é na pele circundante. Daí eu muitas vezes falar da pele circundante, que dói imenso. E, portanto, vamos falar aqui um bocadinho, antes disso tudo, da contextualização. É comum. Aqui há estudos que dizem que 80% dos doentes têm dor na ferida, ou dor pela ferida. E é interessante que nesta nova atualização do S-Clínico aparece lá dor por ferida. Aparece lá direitinho. Apesar de tudo, nós avaliamos muito pouco a dor, então se o doente não comunica connosco, habitualmente não avaliamos. E mesmo que comunique, a gente pergunta, mas efetivamente pouco documenta. E há um tipo de doentes, e permitam-me partilhar isto convosco, há um tipo de doentes a mim que me preocupa bastante, que é o doente com a úlcera arterial, o doente com uma isquemia, e que tem, por exemplo, um dedo com uma necrose. E qual é a resposta que muitas vezes tem? Então, isso está morto, não pode doer. E eu costumo dizer, quando nós temos um infarto, e a dor de infarto é das dores que nos pode levar ao suicídio pela sua intensidade, não é? Acho que ainda está classificado. Se eu estiver a infartar, estou a ter um processo isquémico. E, que não dói, não é? Como é que é possível alguém dizer que um doente com uma lesão, só porque tem uma necrose, tem um processo isquémico constante e não dói? Dói imenso. E ele é uma dor incapacitante lancinante. Então, fazer tratamento a doentes com úlceras arteriais sem analgesia forte é dificílimo. Mas é curioso que... E depois nós somos muito religiosos e o Papa vem aí dia 12 e 13, não é? O dia 13. Aguente só um bocadinho, já lhe passa, não é? Tem que aguentar. Há pessoas que dizem isto, tem que aguentar a dor, é para mim. E somos nós, profissionais de saúde, que incutimos isso aos doentes, muitas vezes. Aguenta só um bocadinho, é para o seu bem, isto depois fica logo melhor, não sei o quê. Mas dói, não é? E portanto o corpo dá-nos algum tempo para tratar a nossa dor. E se nós ultrapassarmos esse tempo, a dor pode estar um processo patológico. Aquilo que já se denomina o síndrome doloroso crónico. E nós temos muita pessoa com síndrome doloroso crónico. E, portanto, nós temos a clássica da nossa suscetível, que pode ser somática ou visceral, não é? A somática é o que nós sentimos na pele. A visceral será, por exemplo, uma cólica ou tudo mais, pronto. A descrição, a pessoa habitualmente diz que é pontada, que dói, é uma dor aguda e tudo mais, mas habitualmente responde bem com a medicação, os anti-inflamatórios, os analgésicos, e tem frequência uma missão de proteção. Agora, o que nos preocupa é esta, e é aquela do seu utente ostomia este. É uma dor neuropática, é por lesão nervosa, lesão do nervo, o nervo está lesado. E no caso das feridas crónicas, há dois fenómenos que eu gostaria de descrever, que é a alodínia e a hiperalgesia. A alodínia é quando eu, sem provocar um estímulo que seja nóxico, seja, digamos, agressivo, ele tem dor. Por exemplo, não sei se conhecem aqueles kits para testar a dor neuropática, tem um pincel na ponta e uma espécie de agulha na outra, digamos assim. Se passam um pincel, a pessoa berra com dor. O outro, mesmo que seja, por exemplo, uma picadinha de nada, já diz que está cheio de dor, ou seja, hiperalgesia. E isto é comum, por exemplo, na úlcera de perna. Porquê? Porque a dor não controlada, cronicamente, os neurónios daquela zona vão recrutar os outros para dizer, olha, estou aqui a ser agredido constantemente, e o outro diz, então também vou dizer a mesma coisa ao cérebro. Então o outro, quando é um pural, temos uma grande área dolorosa, quando a lesão até já só é um ponto. E esses neurónios podem não recuperar e a lesão estar fechada e continuar a ter dor. Assim como o doente com a dor fantasma, não é? Que tem a amputação, mas tem dor, não é mesmo? Não é? Tem dor e dói-lhe o dedo e diz qual é o dedo que lhe dói, por exemplo. Não é à toa
que atualmente, em alguns centros, eu acho que também daqui a pouco o São João já faz isso, quando o doente vai ser amputado a uma perna, a amputação major, e na consulta de anestesias dão logo antipilético, anticonvulsivante ao doente, que é uma forma de tratar a dor neuropática, associando ao analgésico, tem sempre um analgésico, o anticonvulsivante ou o antidepressivo tricíclico, a mitriptilina, a venlafaxina, a duloxetina, também é muito usado. Ou seja, a dor neuropática trata-se com analgésicos associados a antidepressivos e anticonvulsivantes. A gabapentina, que é um anticonvulsivante e é avascular, usa imenso ainda. A famosíssima pregabalina, não é? A carbamazepina, também muito usada, na nevralgia do trigêmeo, por exemplo. São tudo dores por lesão nervosa direta, e pode ser por má cicatrização ou por mau controle da dor, em que vários neurónios foram recrutados para dizer ao cérebro que estão com dor, e isto nós temos que, somos enfermeiros, nós não prescrevemos tratamento para a dor, não prescrevemos medicação, topicamente podemos ter algumas intervenções, já falei da lidocaína gel, por exemplo, isso eu faço, posso fazê-lo, acho eu, não estou a ir contra nenhum cânon da medicina, mas aquele analgésico antes de vir ao tratamento tem que pedir realmente que o médico prescreva para o doente poder fazer antes de vir ao tratamento 1 hora ou meia hora, depende do fármaco que for, para... Em ambiente de consulta hospitalar, vocês são os privilegiados. Porque, por exemplo, se vocês têm lá médicos constantemente e podem ter analgesia, por exemplo, que atuam num quarto de hora. Estou a pensar, por exemplo, nos fentanilos, no abstral, sublingual, no doente com uma ferida maligna. Às vezes param um tratamento, metem um abstral, aquilo atua um quarto de hora, está a atuar, um quarto de hora 20 minutos, não estou em erro. Podem recomeçar e tudo mais. Ou podem dar medicação por via parentérica. Isso também é um bocadinho de ilusão. Nós não temos a medicação. Não. Pronto. Mas os paliativos têm. Mas não é. Não, mas têm outro acesso que nós, efetivamente, não temos. Não temos. Mas a mim o que me preocupa mais é, às vezes, até nos domicílios. Porque ainda há uma opioidofobia em Portugal tremenda, não é? Tremenda. Então a gente tem medo. Eu no outro dia tive uma situação, isto é real, podem não crer, isto é real. Eu tenho um senhor que foi seguido na consulta de dor de um hospital aqui do Grande Porto e o senhor fazia cronicamente tridural 300, que é o tramadol 300, fazia todos os dias. Foi isso, e foi assim que a sua dor esteve controlada durante muito tempo. Ora, foi aviar uma receita e alguém disse que, mas isto é um medicamento derivado da morfina. Olha, aquilo ficou-lhe. O senhor suspendeu a medicação. E foi ver as suas tensões lá ao SF e caramba, você está hipertenso, isto não é nada comum em si. Alterou alguma coisa, começou lá com o meu relatório, não sei o quê, fez, não sei o que. Ele disse, olha, eu por acaso suspendi o tridural 300. Eu, assim para o outro? Sim, porque disseram-me isto assim, então eu suspendi. E estava hipertenso. Pois está com dor, está hipertenso, tem que voltar a fazer. E tipo, eu tentar lavar ao contrário, não é? Porque realmente não devia ter feito isso. Se queria suspender, tinha pelo menos que ir reduzindo, não é? Reduzindo, mas pronto. É difícil, às vezes entendemos isto, mas há uma opioidofobia em Portugal tremenda. Então, se estamos a falar, já não estou a falar dos opioides fortes, morfina, aí ajuda-me o fentanilo, por aí fora, porque aí só está a fazer isto, está muito mal, vai morrer, é para morrer. Não. Uma vez uma senhora disse-me isso, vou começar a fazer morfina para morrer. Eu disse, não, vai fazer morfina para viver. Porque eu, se tiver um infarto, eu rezo para que dê a morfina, por amor de Deus, dê a morfina, porque eu com infarto morro da dor. Eu conto só isto muito rapidamente, há alguém que uma vez me descreveu que viu uma morte por dor. Porque uma pessoa, um politraumatizado, estava meio sedado devido aos opioides que fez e alguém ordenou ou deu indicação dele uma naloxona. E o doente acordou de tal maneira que suspeita-se que ele com o choque da dor morreu. Já foi-me descrito isto numa formação, que diz que foi a única situação em que se arrependeu não ter metido um processo a um colega, porque achou que foi da dor. Ou seja, o doente acordou. Vocês já viram acordar um doente com naloxona? Eu, por acaso, tive a oportunidade de encontrar os cuidados intensivos, chegámos a fazer isso. Os doentes vinham com profusão de remifentanil e às vezes deprimiam respiratoriamente, às vezes numa passagem davam um pequeno bolos e o doente... Ouçam, aquilo é demais, a pessoa acorda mesmo... Já viram Transpotting? Sabem aquela cena em que ele faz um chute e fica Just a Perfect Day com o Lou Reed a cantar de fundo e está ali a mergulhar no tapete vermelho? E depois chega ao hospital, não é?
e dão-lhe o chute. E ele faz... Eles acordam assim mesmo. Como quem... Segurem-me que eu rebento isto tudo. E é assim mesmo. Quando nós damos aquilo, estamos geralmente com o ambu, tínhamos que tirar logo que a pessoa ia acordar rapidamente e depois acalmá-la, porque eles acordam mesmo assim, um choque. Pronto, foi só para a título de exemplo. Quando avaliamos a dor por uma ferida, geralmente temos aqui estas três entidades. Temos uma dor não cíclica, ou seja, eu vou provocar dor, eu sei que vou provocar dor, porque vou fazer um desbridamento. Então, eu, por exemplo, analgesio topicamente e digo à pessoa para fazer um analgésico antes de chegar à unidade de saúde. Uma dor cíclica, ou seja, a pessoa diz-me, eu todos os dias ao final do dia tenho dor, porque geralmente todo dia em pé, por exemplo, porque tenho uma ulcer de perna, por aí fora. Ou então, quando vai fazer o tratamento. É uma dor que a gente sabe e sabemos também que o tratamento já aumenta a intensidade da dor em 50%. Ou seja, nós provocamos dor com os tratamentos. Portanto, temos que o prevenir. E obviamente que esta que também me preocupa bastante é aquela pessoa que está com dor todo o dia naquela zona. E por isso é que vem este caso, que vou partilhar convosco, um caso meu também. Temos aqui um senhor com 56 anos, tem uma hipertensão e dislipidemia, peço desculpa. Amputação acima do joelho no hemisfério esquerdo. Tem uma ulcer arterial no hálux direito, após pequena cirurgia, pronto, isto é só para explicar. Numa onicocriptose, ele tinha uma unha encravada, foi a um cirurgião, anestesiaram, fizeram-lhe ali um corte e aquilo correu mal. Correu mal e fez uma necrose. No momento da avaliação, ou seja, a foto vai aparecer aqui, que é esta, já agora mostro, é 4 meses após a lesão. Temos aqui uma lesão que não está assim muito bem tratada, temos aqui alguma exudação, aqui temos uma calcificação da própria lesão que depois acabou por sair espontaneamente, pronto. Esta lesão cicatrizou semana passada, só para título de curiosidade. Pronto. Acorda várias vezes durante a noite com dor na ferida, que alivia com a perna pendente e deambulação, o costume, não é? Dor 6, 7 durante a noite, 8 durante o tratamento, ou seja, eu sou um fator de dor para aquela pessoa. Dor fantasma na perna esquerda, ou seja, na que já foi amputada. Já me habituei, os tratamentos que fiz não resultaram, é o que ele me diz. Portanto, eu tentei perceber se ele tinha andado numa consulta de dor e tudo mais, e disse, deixa lá, eu com isto posso bem. Pronto, ok. Faz paracetamol em SOS, fantástico. Pronto. Bem, nada disto está a correr bem. Nada disto está a correr bem, e andava na cirurgia vascular do hospital e andava lá também em tratamento connosco. Então, o que é que nós decidimos fazer? Este caso, este utente não é meu utente de família, é de uma colega, mas calhou-me várias vezes a mim fazer, lá está, porque dava sempre ao final do dia, porque só podiam levar o senhor ao final do dia, portanto acaba ser muitas vezes para mim, e portanto eu acabei por me interessar bastante pelo caso, e o senhor também acabou por se interessar porque eu me interessei. Então o que é que eu disse? Bem, isto não pode ser assim. O que é que fizemos então? O que é que nós podemos fazer? Tratamento local com material de penso traumático. Ok. É pacífico. Se possível, deixar o próprio remover o penso. Às vezes eles até nos pedem. Deixa que eu sei bem que isso está e eu tiro. Aqui uma coisa tão simples, mas que é tão importante, que é não fazer ligadura nestas lesões. É só pôr uns adesivozinhos e tal. Limpeza com solução de soluto morno, se possível. E, obviamente, a terapêutica que era precisa. E aqui está um problema. Nós temos de ter atenção quem é que vamos arranjar para prescrever isto, não é? E, portanto, o que é que eu consegui que fosse prescrito? Tapentadol 50 mg à noite e o tramadol com paracetamol de 8 em 8 se necessário e 1 hora antes do tratamento. Sendo que nós fomos titulando o tapentadol. Conhece o tapentadol? É excelente nestas situações. Então, o que é que nós fizemos? Ele tinha mais dor à noite, onde inicia à noite. Ele acorda durante a noite várias vezes. Inicia à noite e ele diz que melhora, efetivamente. Então o que é que fazemos? Aumentamos a dose da noite, mas ele também tem alguma dor durante o dia, então metemos também 50 de manhã e 100 à noite. E acabamos com isto. E neste momento, depois, não tem necessidade de fazer os SOS. Ou seja, só faz antes do tratamento. Consegue dormir sem acordar nenhuma vez, segundo ele, já não acorda durante a noite, já consegue dormir uma noite sossegada. E neste momento está a reduzir o opioide de base. Neste momento está só com 50 à noite e vamos ver se vamos tirar ou não. Depois depende de como é que ele ficar, que a lesão cicatrizou, mas eu tenho medo que ele fique com dor também na lesão, porque ele teve quase 1 ano em tratamento. 1 ano em tratamento, não é brincadeira, não é? Mas felizmente, após esta intervenção, tivemos uma pessoa feliz e contente que diz que não tem dor. E isto faz toda a diferença também. Ora, questões, dúvidas ou perguntas? Observações?
Nada? Pronto, agora eu gostaria que vocês têm ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos. 7 casos. Vamos ter tempo talvez para 1 ou 2. 1 ou 2. Eu gostaria que vocês me dissessem qual. Qual é que querem ver primeiro? A vasculite? Foste logo para o pior, cara. Não, é um dos mais... E para mim foi um dos mais desafiantes que eu tive até hoje. A vasculite. Já agora, alguém sabe, toda a gente sabe, aliás, ou está familiarizado com a vasculite. Basicamente, o que nós temos aqui é uma senhora de 77 anos, viúva, pronto, vive sozinha, esta é só a acreditação da família. Antecedentes de relevo, alguns, é diabética neste momento, tem hipertensão, faz esta medicação diariamente, é independente. Em novembro de 2011, tem uma ferida traumática com cerca de 2 semanas de evolução que a própria autocuidava. Mas recorre ao SF porque aquilo não nem para a frente nem para trás. Pronto. E, portanto, a lesão é esta. Mas depois surge isto. Uma lesão nada especial, aparentemente, na região tibial anterior. Os bordos chamaram a atenção porque eram assim, isto não é maceração, isto é um tom violáceo dos bordos. E nós andámos para a frente e para trás com isto, ninguém atinava, não percebíamos o que é que estava a passar. Pronto. Estão a ver aqui as lesões, certo? E nós? Entretanto, a médica da família achou bem, pôs-lhe uma ciproxina por causa da infecção, depois tirou a ciproxina, pôs-lhe flucoxacilina, pronto, andámos ali a brincar um bocado de antibióticos, porque aquilo não melhorava porque ele estava infectado. Pronto. Mas, neste mesmo dia, em 14/12, surge isto no pé. Então aí é que o pessoal ficou todo baralhado. E por acaso, na altura, eu tinha lido sobre as vasculites. Há coisas interessantes, não é? Andava a verificar porque eu sempre me interessei um bocadinho pelas lesões atípicas. E disse isso. Será que é uma vasculite ou uma coisa assim? E riram-se na minha cara, literalmente. Tu és maluco, com esta idade, uma vasculite? Não pode. Está bem, pronto, ok, não pode, não sei. E neste dia, o que é que a gente faz? Alguma coisa se passa. Será que é vascular? Vai à urgência. Faz-se uma cartinha, vai à urgência para saber como cirurgião vascular. Eu acho que está aqui a descrição. Ok, exatamente. Tratamento tópico apenas. Não há nada especial, tem bons pulsos, não sei o quê, não há nada especial. Tratamento tópico. Inicia para controle da dor, novamente, o paracetamol com tramadol, e lá está, a ciproxina, e também alguém se lembrou de pôr isto, diclofenac, que eu acho que foi uma asneira tremenda, pôr um anti-inflamatório. Mas pronto. E temos o caso assim, mal parado. Isto piora. Piora e, na minha modesta opinião, muito à força do anti-inflamatório que fez. Piora, mas a lesão inicial até parece estar melhor. É curioso aquilo. Curioso. Porque há uma certa altura e então aqui é preciso ver o que é que se passa. Não é? Bem, vamos continuando. Continua a piorar. Estamos no final do ano já. A senhora já dizia, não vou ter passagem de nenhuma de jeito. E então aqui alguém me ouviu, disse, realmente isto parece atípico. Parece atípico, vamos ver o que é que vamos fazer, não é? Esta é a área pior. Esta é a lesão inicial e depois esta necrose, assim, espontânea, surge do nada, não é? Surge do nada. Revê-se a medicação, vê-se... E na altura... Não tive muita sorte porque a médica de família não quis passar também... Não, desculpem, estou a dizer mal. Pediu-se, quando surgiu aquelas petequias e tudo mais, pediu-se hemograma completo, tudo mais, ver se havia alguma trombocitopenia, não sei quem, não tinha nada, tudo normal, tudo normal. Tinha só um aumento da PCR, aumento da velocidade de sedimentação, que seria do processo inflamatório que estamos aqui a viver, como é óbvio. Isto continua a piorar. É curioso porque surgem umas e cicatrizam e surgem outras. E daí a característica atípica desta situação. A lesão inicial, curiosamente, cicatriza. O resto é que não está a melhorar. Aqui um grande plano do pé. Do outro lado, reparem as lesões petequiais que vão surgindo, o que nos dá
a entender que será alguma coisa hematológico, mas que não tem reflexo no hemograma da senhora, nem no INR, nem no estudo da coagulação, nada, tudo normalíssimo. E bem, reforçar o que aqui eu dizia que isto deve ser uma vasculite, deve ser alguma coisa ou autoimune, alguma coisa se passa. E as vasculites são muitas vezes associadas a doenças autoimunes, como o síndrome de Sjögren, como a artrite reumatoide, espondilite anquilosante, essas coisas todas. Quando surgem lesões de perna, pensem nessa possibilidade. Não quer dizer que seja, mas pensem nela, por favor. Pensem sempre nelas, porque elas existem. Ok, o que é que nós dissemos? Peço desculpa. O hemograma, contagem de plaquetas, que eu estava a dizer, leucocitose PCR elevada, pronto, seria do processo inflamatório e infecção. Restantes resultados sem alterações. Fator reumatoide, que eu também na altura consigo convencer a pedir isto, porque às vezes dá alterado, negativo. Enviada à consulta de dermatologia e isto são as nossas suspeitas diagnósticas da USF. Pioderma, também podia ser um problema, mas foi equacionado. Vasculite de pequenos vasos, doença hematológica com manifestação cutânea, úlcera atípica por doença autoimune. Foi o que nós pensamos, tudo isto. Eu lembrei-me de lançar isto tudo para a mesa, isso deve ser alguma coisa deste género. E pronto. Na consulta da dermatologia, eles lançam logo a primeira. Vasculite, suspeita de... já agora, atrás. Há outros doentes que têm muita tendência a vasculite, que são os teus, Susaninha. Aqueles da doença de Crohn, colite ulcerosa, que foi uma coisa que eu lhe perguntei, se não tem nada com diarreias, tem nada com diarreias. Ela já dizia, não. Porquê? Porque eu ia perguntar se não tem nada com diarreias, porque realmente é característico também. Lá na consulta, faz o estudo analítico com biópsia da lesão, que é o gold standard, é biopsar, e realmente a biópsia confirma vasculite de pequenos vasos, leucocitoclástica, e portanto, apesar do ANCA vir normal, que muitas vezes o ANCA está alterado nestes doentes, tem uma beta-2 pronto, vocês leem aqui, que já não consigo dizer, elevada, o que também podia ser uma alteração por isto. Curiosamente, está descrito feridas por alteração deste fator, que não vasculites, mas aqui deu ao contrário. O ANCA negativo, isto positivo, mas deu uma vasculite. O tratamento que era uma carota é a mesma coisa, que é corticoide. É corticoide ou imunomodulação. Portanto, lá está. Uma doença sistémica com manifestação cutânea, que o tratamento local podia ser o melhor do mundo, mas não ia resultar se não tivesse intervenção sistémica. Cuidados locais à ferida, inicia a prednisolona. O que é que aconteceu a seguir? Que nós temos que dizer a esta pessoa, olha, as suas glicemias vão dar nos píncaros nos tempos, não é? Porque ela é diabética, não se esqueçam disso também. Lá está, estão a ver a quantidade de coisas que uma pessoa tem que estar na cabeça ao mesmo tempo. É porque ela vai ao dermatologista, ele prescreve a medicação, que ela nem perguntou que era diabética. Por acaso perguntou, como é, até fazem um historial bastante interessante, mas depois a quantidade de coisas que nós temos de ter em atenção para perceber o quadro, o tal quadro global que eu venho falando nestas últimas 2 horas, que vocês já estão quase a bater-me. Reparem, as lesões começam... Olha, na outra perna também surgiram, não é? Estas lesões. E depois há aqui uma altura em que isto explode completamente. E aqui, lá está, aqui é que iniciou o corticoide. Porque até lá ninguém sabia e a dermatologia não quis dar logo. Quis esperar pelo resultado da biópsia até começar a medicar. Mas às vezes fazem na mesma. Fazem a biópsia e iniciam logo. Por suspeito também, não interessa. Estão a ver aqui, isto são os pontinhos da biópsia que lhe fizeram. Ela já foi, entretanto, é assim, a gente diz que foi enviada à consulta de dermatologia, mas demorou algum tempo, não é? A pessoa não foi chamada, portanto. E é curioso que eu só estou nos cuidados primários vai fazer 6 anos, agora para junho. Mas já tivemos na unidade 2 vasculites. 2. E uma necrose cutânea pelos dicomarínicos. Eu faço 5 contas de cabeça. Eu, em 6 anos, já vi isto tudo, em 12.700 e tal utentes que têm cá inscritos, eu imagino que anda para aí sem ninguém saber o que é que anda a fazer. E outras coisas também que eu vi, que era atípico, que a dermatologia não achou nada especial e que fechou e até hoje não sei o que aquilo era. Também não me interessa, o resultado foi conseguido, estou me marimbando, não é? Mas como diz o outro, mas há coisas realmente que são completamente atípicas, a pessoa não sabe o que é que aquilo é. Ora bem, vamos continuando, não é? Iniciou o corticoide, a lesão foi desbridando, foi melhorando e melhorando. Aqui o que nós fazemos, não fazemos terapia compressiva nem nada, simplesmente hidratávamos a lesão com gel e protegíamos a pele circulante e isto vai melhorando. E demorou o tempo, mas a coisa foi conseguida. E lá está, esta ainda foi a marca da lesão inicial, na ali estava.
E, portanto, em 7/9, ou seja, a lesão começou em novembro de 2011, a ferida traumática que teve. Em 2012 começaram as lesões que levaram-nos a suspeitar, no mês 12, em dezembro, as lesões que nos suspeitaram da vasculite. E ela encerra quase 9 meses depois. Quase não, 9 meses depois, não é? Isto deu o que fazer e foi realmente um caso, acho que foi dos mais complexos que lá tivemos na unidade. Assim, e lá está, mas foi preciso dar-lhe muito da perna e perceber e andar a dizer, mas é capaz de ser isto, é melhor fazer isto, é melhor fazer aquilo, porque muitas vezes as pessoas não estão despertas para a quantidade de etiologias que uma ferida pode ter. Bem, que horas são? Deixa-me cá ver. Acho que agora abrimos a discussão, não sei se querem ver mais alguma assim que vos possa parecer interessante. A radiógena? Posso-te contrariar, Susana? Pode ser a zona da dor. A zona da dor complicada. Ninguém foi para a que eu queria, caramba. Não, a zona da dor complicada... Tem aqui a descrição do caso. É uma senhora que foi vítima de queimadura por explosão do quadro elétrico. A senhora falhou a luz, foi ao quadro para ver o que é que se passava e aquilo explodiu-lhe. Explodiu as mãos e na cara e couro cabeludo, ficou queimada. Teve internada lá, foi no São João, teve internada este tempo todo, acho que foram 2, 3 meses que esteve internada. Foi submetida a várias plastias, em que eu tirando pele da coxa, metendo nas mãos, metendo no couro cabeludo. Foi essas plastias. A face, acho que não chegou a ser plastiado, só aqui numas áreas. Após a alta, vai para uma unidade de cuidados continuados de reabilitação, em que está mais ou menos 2 meses lá, mas depois que tem alta a seu pedido. Ela pediu para vir embora. Porquê? Porque ela tem um marido que é parcialmente dependente, era ele que cuidava, e estava em casa de uns sobrinhos ou de umas tias, portanto, ela queria vir para casa para estar junto do marido, basicamente. E depois, pronto, a situação, ela chegou a casa, ela já não foi nem sequer foi para domicílio, ela vinha à unidade, porque ela já conseguia caminhar perfeitamente e tudo mais. E, portanto, aparece-me em 10/8/2016, é recente o caso, aparece-me assim, com a zona da dor da coxa, desculpem que eu tenho que meter assim, coxa esquerda, que ele tinha na coxa direita, mas estava cicatrizado. Na coxa esquerda estava assim. Não está assim nada de especial, não é? Ou não está nada especial, não, até está com bom aspecto, peço desculpa, não está? Mas esta zona da dor já é bastante antiga. Já estão a ver, elas... Foi internada, teve as queimaduras em janeiro e ela vem em agosto para mim. Esta pele já foi retirada daqui a algum tempo. Teve mais ou menos 3 meses no hospital, portanto, janeiro, fevereiro, março, abril. Depois, maio, junho, julho. Pronto, a cronologia pode não estar. Foi para os cuidados continuados e tal. Teve lá 2 meses. Vem para mim agora, assim. Portanto, o que é que a gente faz aqui? O que nós aqui. Pronto, a vasculite eu não dei muita importância tanto local, porque também é maioritariamente sistémico, mas aqui o que é que pusemos? Pusemos membrana de contacto de silicone, penso secundário com gás, porque era muito extenso, era a coxa, e depois uma ligadura para contenção, porque não queria pôr adesivos nestas peles que são muito, muito sensíveis. Pronto. Mas, em 19/8, isto o que é que aconteceu? A zona da dor eu só vos mostro uma parte, porque ela é bem maior, mas aqui alguma coisa se passou. Ela piora, mas piora largamente, não é? E a gente equaciona tudo. A infecção, ela já tem um historial pesadinho, não é? E depois no hospital fazer uns tratamentos com umas compressas embebidas num soluto, que não quero dizer o nome, mas que cheira com lexívia e tudo mais, não é? E a senhora dizia que cheirava a lexívia e tudo mais. Pronto. E isto piorou. Equaciono tudo. Mas há um pormenor que vocês não veem, que eu não tirei a fotografia também, é que ela vem-me com o penso totalmente deslocado. E eu pergunto porquê. Então, eu tenho em casa, o meu marido está dependente, como eu disse há pouco, parcialmente dependente, eu tenho que fazer as coisas, eu vou fazer o almoço, não sei, ou seja, a senhora andava em casa o dia todo, de um lado para o outro. Obviamente, isso chama a atenção de quê? Que eu tenho que fazer um penso de maneira diferente. Reforçar a ligadura, fazer uma coisa mais volumosa para evitar aquilo deforme, e é isso que eu faço, não altero o tratamento. E a coisa parece estar a querer melhorar. Há outras lesões que a senhora tem no couro cabeludo também, que aqui não mostro. Só mostro a zona da dor. Há uma coisa que ganha muito estas queratoses e tudo mais. O que é que eu faço? Além do tratamento tópico na zona que quero que epitelize, com as membranas de contacto de silicone, mas aqui
a exudação também alterou, eu passei-lhe para um tule impregnado em iodo. A Inadine, pronto, é o nome comercial. Por causa disso. Mas esse problema desse tule é que depois seca mais a pele circundante, muitas vezes. Então o que é que eu faço? Massajo tudo isto com hidrogel. Tudo. O hidrogel é um hidratante, é 90% água, portanto eu quero alguma água naquela zona. E portanto, alterei o tratamento para tule impregnado em iodo 10%, porque o exudado alterou umas características, peço desculpa. Tule impregnado em iodo e hidrogel nestas crostitas para hidratar o mais rapidamente possível. Em 7/9, 26/8, 7/9, mais ou menos 2 semanitas, mais ou menos um bocadinho, estamos claramente a evoluir numa boa direção. Reparem aqui os restos do tule, não é? Que nota-se ali alguns restos do tule de iodo, as crostitas e tal, mas a coisa está a evoluir favoravelmente. Em 19/9, aqui tiro o tule, porque já estão a ver aqui esta senhora é de cor negra, como podem reparar, e também tem uma característica que as cicatrizes são um bocadinho mais pronunciadas, muitas vezes. Só tem aqui uma pequena lesão, há ali mais algumas daquele lado que eu não mostro, e há aqui algumas ilhotas que não estão bem, mas tem muita queratose. Novamente, tentar hidratar ao máximo, tentar desta forma, e finalmente, em 30/9, a lesão está completamente epitelizada. É curioso que, apesar de eu tentar tirar a fotografia sempre no mesmo ângulo, quase parece uma coisa completamente diferente. Parece que não é a mesma perna, mas posso-vos garantir. Também. É curioso. E conseguimos uma epitelização e depois, obviamente, que vai com aqueles cuidados habituais, uma hidratação abundante, etc. Tudo isso. Ou seja, isto é outra coisa. Pronto. Acho que ficaríamos por aqui. Não, permitam-me só uma coisa, porque esta eu tenho que partilhar convosco. Eu prometo que me calo assim. É esta, a contusa. Porque é que eu acho... Vamos ignorar a descrição do caso, só por causa disto. Isto é uma entidade que aparece muito nos casos subprimários e não tinha noção até ir para lá trabalhar. Que é a velhinha, ou o idoso, ou a idosa, que dá uma pancada seca na perna, que forma um hematoma, faz necrose e depois dá-nos um sarilho tremendo. Este aqui tive a oportunidade, inclusive, de confirmar com ecografia. A senhora tem um hematoma por baixo disto, tem um hematoma de... É isso, não é? Exatamente, obrigado. 47,7 milímetros por 18,8, já repararam? 4 cm,7, quase 5 cm por 1,8. Estão a ver o tamanho do hematoma que tinha lá por baixo. Isto é uma entidade que aparece muito e depois faz necrose desta área. Depois nós tivemos que, em 21/5, desbridar, que sob efeito de antibioterapia, porque a doente era diabética e tudo mais, e nós temos algum receio. Então, o que é que foi combinado com a médica de família? Faz antibioterapia 2 dias, já está com a cobertura antibiótica, faz o desbridamento cá e suspende, com o acordo da médica, a aspirina, porque também estava antiagregada. Portanto, temos que articular. Estão a ver este tipo de articulação? E pode haver médicos que não queiram fazer isto. Não, então vai para o hospital, para a cirurgia, eles que decidam. E para o coagulados também não facilita. É melhor ir ao hospital à cirurgia, eles que decidam o que é que vão fazer, porque também pode ter que reverter com a vitamina K, eventualmente reverter a hipocoagulação, iniciar a heparina, só depois poder fazer o procedimento. Já aconteceu também um utente meu fazerem isso. Portanto, isto é só para partilhar convosco esta entidade que também muitas vezes aparece com uma frequência. Agora acabamos de tratar uma senhora, não acabámos ainda, mas para a semana acho que acabamos. Uma insuficiência renal crónica, com transplantada renal, a fazer imunossupressores, também uma pancada seca, uma queda pelas escadas, que fez uma hematoma, teve que drenar e tudo mais, e demorou 3 meses a cicatrizar. Este foi um bocadinho menos, mas mesmo assim, estão a ver? É uma entidade que, a ferida contusa, é uma entidade que poucas vezes é falada, mas que é uma entidade com uma complexidade elevada também, por causa destes motivos de encapsulamento do hematoma, e às vezes já vêm já com a necrose feita. E nós metemos mãos à cabeça, o que é isto? Por acaso esta senhora, apanhámos-la na consulta médica, a médica de família, como eu estava no turno, pediu-me uma opinião, que também não é minha utente, é de uma colega. O que é que eu faço a isto, Paulo? Disse, olha, tenho um hematoma aí por baixo, quase certeza, mas nós não vamos abrir isso, que isso ainda está muito... Ela acha melhor fazer uma ecografia. Eu disse, olha, realmente, dava um jeito. Dava um jeito. Sim, e olhem para o tamanho da hematoma que tinha lá em baixo. E pode, inclusive, fazer símbolo de compartimento, mas não foi o caso. Não é hipocoagular, é só antiagregada. E depois demora umas 16 semaninhas a cicatrizar, como podem ver. Bem,
muito obrigado pela vossa disponibilidade de estarem cá neste final de dia, depois de já meia semana de trabalho. Eu sei que foi um bocadinho mais curta esta semana, mas de qualquer forma, para a semana também é mais curta, para os funcionários públicos, não é? A minha principal mensagem é esta: vejam o quadro todo, por favor. Não se foquem na lesão. A lesão é só a ponta do iceberg, aquilo que eu vejo. Mas se realmente eu não olhar para o quadro todo, dei aqui vários exemplos e podíamos continuar aqui a falar o resto do dia, vários exemplos em que quando se olha só para o local, não conseguimos ver o quadro todo. É como aquela fotografia, desfocada, depois quando eu abro o leque é que eu consigo ver onde é que está o meu problema, porque eu posso falhar no tratamento local, posso falhar na avaliação do apoio sociodemográfico ou sociofamiliar da pessoa, posso falhar nas comorbidades e às vezes a alimentação, tudo isso. Às vezes estamos nós temos poucas salas na unidade, às vezes estamos 2 colegas na mesma sala de tratamentos. E às vezes algum de nós manda assim uma aposta de pescada para o ar, diz, é isto assim, e diz, pá, olha agora que falas nisso. Será que não é mesmo isso, não é? Às vezes estamos só assim em conversa quase de café e surge assim uma ideia, dizer que pá, pode ser. Aquela da vasculite foi uma aposta de pescada minha. Não será uma vasculite? Eu já li alguma coisa sobre isto, tem uma apresentação assim um bocadinho atípica, e aquilo ficou sempre ali no ar e depois afinal confirmou-se. E já tivemos outra e é importante sabermos olhar para o quadro todo e perceber o contexto e perceber que a pessoa não é a ferida. A ferida está numa pessoa, porque se eu tratasse só a ferida, epá, era fácil. Desculpa, tem necrose desbrida, tem põe isto, põe aquilo. Agora, a chatice da ferida é trazer uma pessoa com ela. E depois, obviamente, se eu não olhar para o resto, não vou conseguir tratar.